Olá, Indomáveis! Estamos aqui em mais um podcast com dois convidados especialíssimos. Aliás, eles tratam não só de animais, mas até com pessoas. Aliás, a pessoa mais importante. CT Mr. Pet, conhece? Tem, acho que se não me engano, 1 milhão de seguidores. As pessoas já conhecem bem o trabalho dele. Felipe, seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Bora falar de cachorro, bora falar de negócio. Tô com a minha companheira e parceira aqui que faz parte de todo esse processo. Primeiro podcast. Eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo bom aqui. Olha que legal, hein? A primeira vez que eles fazem um podcast juntos, é a primeira vez que você participa, né, Gabi? Então, a Gabi, empresários na área pet. Se apresenta aí pra galera. Eu sou a Gabi Berloffa, trabalho há 5 anos com cães, junto com o Felipe. E, sim, meu primeiro podcast. Então, um pouco aqui diferente, né? Pra mim, mas estou bem feliz. E o legal, Gabi, sabe qual que é? Que assim, né? Vocês vão guardar isso pra posteridade de vocês. Imagina só daqui 10 anos, vocês vão ter esse material, olhar e falar, caramba, olha só como que era. Olha como que era a empresa, como que a gente falava, como o primeiro podcast. Então, obrigado pela confiança. Ela não sabia que ela ia participar. Então, ele mandou no WhatsApp assim, ó. Ô, Richard, tudo bem, Gabi? Participar? Eu falei, claro! É o primeiro, melhor ainda! Não, mas uma honra pra gente, né? Legal. Tá desbloqueando. Prazer imenso. É bom desbloquear. Se o Paulo Marcelo desbloquear o código. É. Vamos lá, bora. E aí, vamos entender um pouquinho a história de vocês, né? Então eu vou começar já dando um salto. Como que vocês se conheceram? Bom, eu trabalho com cachorro há 6 anos, sou formado em contabilidade. Fiquei 6 anos no ramo contábil e larguei tudo para me especializar nos cães. Legal. Então, após o meu acidente, eu quase perdi minha vida. Depois a gente vai contar disso. Eu decidi, eu fiquei 1 ano ali em recuperação, então entrei numa dívida muito grande. E após 5 anos e meio, fui promovido para analista plano contábil, ganhava muito bem, mas eu não ia trabalhar feliz. Então, eu decidi trabalhar com cachorro, fiz Uber também. E aí, já fazia 6, 7 meses que eu tava trabalhando com cachorro, ela me parou no shopping. Então você já trabalhava, você já era o Mr. Pet? Eu já era o Mr. Pet. Já era famoso? Não era. Ela me conheceu, eu tinha... Quantos seguidores? 600, eu acho. Tinha menos de 1.000 seguidores na época. Mas era da mesma região? Era, sim, da região. Aí da ela mesma viu lá, cidade. parou, já... Meu Deus, para aqui, por favor, fala comigo. Com certeza. Tava com a Joy. Era uma fã. Tava com a Joy e ela, né, a gente tem hoje 2 Yorkshire, fora dos 14 tem 2 Yorkshire, que foi esse motivo dela me parar ali no shopping, né, que os 2 eram bravinhos. Então ela tinha tomado um monte de multa já, ele mordia todas as visitas, então todo mundo tinha pânico desse cachorro. E aí ela me contratou. Aí depois que eu terminei o serviço... Então, na verdade, começou como cliente. Como cliente. Como cliente. Aí eu terminei o serviço, aí ela, né, me chamou pra sair e tudo. Vamos conversar, vamos debater. Terminou o serviço, começou. Exatamente. Mas não foi ela que me chamou pra sair, não. Né? Deixa eu falar direito aqui, senão... Depois vai ter resenha em casa, hein? Exatamente. E aí, após, né, eu já trabalhava com adestramento, então após atender ela, a gente, na época de pandemia, começou a ter social, né? Essas festinhas clandestinas, né? Que todo mundo fazia. Ninguém aguentava ficar em casa. Verdade. Enfim, a minha casa era um ponto da festa clandestina. E eu fui uma dessas convidadas. Isso, aí eu convidei ela, né? Aí foi que acabou rolando a gente ali, começou a se conhecer mais, né? Mas nesse processo, o mundo é pequeno, né? Porque você já conhecia a Fernanda, que aí conheceu o ID, quem indicou. Isso. E aí começou um trabalho com... Já tinha amigos em comum. Tinha, assim, muito amigo em comum. Tem um ponto que é bem legal falar. Quando eu era pequenininha, eu gostava muito de um menino que... verdade, olha, meu primo. É incrível essa história. Exclusivo. É sério. É verdade Pouca isso. gente sabe, acho que nem o ID deve... O ID é quem cuida de toda a nossa gestão ali, né? De mídia. De mídia da empresa. E aí, ele sabe muita história, mas acho que essa ele Foi, ela deu ideia em mim, a gente tinha acho que 12 anos de idade. Não. Foi na festa. Uns 10, 11 anos. Então ela já te conhecia. Já. A gente se conheceu numa festa, mas eu não sabia que era ele. Depois de muito tempo, a gente conversou. E eu falei, cara, eu acho que você era o primo desse menino. Olha isso, a gente tinha uns 11 anos. Ou seja, já estava prometida pra você. Ali ela já tinha tentado ficar comigo na festa. Fez difícil. Melhor, deixa, né? Deixa. Olha isso. Não, mas aí a gente... Depois falou pra pensar, mas claro, com isso aí foi trazendo as histórias, né? E aí eu lembrei dessa festa. Eu falei, eu lembro de você.
Porque na época eu era badalado, e aí ela, né? Ele já era popular, já. Tá já era vendo, né? popular. Convencido que só. Olha aí, que legal. Bom, como empresário, acho que isso é bom. Porque como empresário, vocês têm que ter convicção das coisas. Sim. Agora a pergunta, agora um pouquinho antes aí. Lá na infância de vocês já gostavam muito de cachorro? Vocês já tinham cachorro em casa? Vocês já eram pessoas ali na família de vocês? Como que era a relação? Como que foi a criação de vocês? Eu sempre tive cachorro, sempre fui apaixonada por bichos, em geral. Legal. E eu tinha o Fred, que é um vira-lata. Fui buscá-los com meu tio. E era o amor da nossa vida. E o meu primeiro cachorro que eu escolhi, né? E depois veio o Scooby, um salsichinha, Legal. bravinho. E ele só não gostava, por incrível que pareça, né? De criança, mas comigo ele se dava super bem. E aí começou a minha vida com cachorro. Sempre gostei. Mas eu não tinha a questão de cuidar, sabe? Aquela história. Quem cuidava era minha avó, de tirar, né, ali as fezes, tudo mais. Eu tinha nojinho. Mas eu sempre gostei de interagir com cães, então Legal. sempre Sua tive família amor. curtia, então, animais e Sim. tal. E teve outros animais fora cachorro, não? Eu tive hamster, tive... Aliás, era uma febre uma época, hamster, né? Tive o hamster, Astolfo. Tive peixinho, o beta. Aquele que morre em uma semana. É isso mesmo. E também periquitinho. Legal. Então, eu sempre gostei. Show. E você, Filipão, cara? Como que era a tua infância? Eu nunca tive ninguém na família que trabalhava com cachorro. Nunca. Nem conhecia esse mundo. Né? E do momento... Mas você tinha animais? Não, sempre tive. Legal. Né? Tive 2 boxers que meu pai cuidava, era cachorro de quintal. E aí, quando os boxers já estavam chegando no final da vida ali, eu peguei um cocker, né, que é o Marley, ele que começou a mudar a vida, né, o meu vira-latinha, que é a mistura de cocker. Só que eu nunca pensei em trabalhar com cachorro. Só que quando eu fui promovido lá, eu tava ganhando muito bem. E aí minha família sempre falava, vai fazer faculdade, entra na empresa, se aposenta. Só que chegou um período, por mais que eu estava num cargo bom, eu acordava todo dia falando que bosta que eu tô indo fazer nessa empresa, literalmente. Então eu já ia desmotivado, né? E aí chegou um momento que eu tive o JJ, todo podcast, toda entrevista eu falo dele, né? Todo final de ano eu mando mensagem pra ele agradecendo. Ele e o Ronaldo, do período que eu trabalhei na área contábil fiscal, ele foi meu líder ali por 5 anos, ele saiu. E aí chegou um momento que eu liguei vendo na minha cabeça, vou trabalhar com cachorro. Só que o que virou minha chavinha pra trabalhar com cachorro? Tinha o Marley, eu peguei o Zeus. Nessa época eu já tava dividindo aluguel com amigos meus, né? E eu peguei o Zeus, aí os meninos falaram, não dá pra você morar com 2 cachorros aqui, não. Aí eu parti pra outra casa e dividir aluguel com um amigo só. E eu fui pro parque num domingo com eles, né? E o Marley, ele era muito reativo, porque era cachorro de quintal, então não tinha convivência com outros cães. E o que aconteceu nesse parque? O Zeus tinha 90 dias e ele tava começando a replicar o comportamento do Marley. E aí, nesse período que eu estava ali passeando no shopping, no parque com eles, tinha um cara sem camiseta, boladão da academia, com um labrador chocolate, sem guia e com um tronco desse tamanho na boca. E aí ele tava fazendo uma live. E ele falando do cachorro dele, olha só, meu cachorro, que lorde, obediente, aí apontou pra mim e pros meus. Olha o desespero daquele cara ali, com um cachorro doido, querendo matar todo mundo. Aí ali, virou minha chavinha, eu falei, eu quero ter um cachorro desse jeito. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o mercado pet. É um mercado que, no último ano, movimentou mais de 70 bilhões, se eu não me engano. Sim. E eu falei, como que eu faço para ter um cachorro assim? Porque eu não sabia nem o que era adestramento. E aí chegou janeiro de 2019, já tinha me recuperado do acidente fazia um ano. Tava de Uber de domingo a domingo em contabilidade. E eu liguei pro JJ, falei, Mauricião, vou pedir as contas. Ele tá maluco, Sardinha? Meu apelido era Sardinha por causa do Santos, né? Na época na empresa. E eu falei, vou trabalhar com cachorro. E na época eu falei, vou abrir um pet shop. Só que, beleza. Ele falou assim, cara, você é solteiro, não tem filhos, mora sozinho, o máximo que vai acontecer é você voltar pro mercado. Você já tem currículo pro mercado contábil e fiscal, você vai voltar pra área. E aí foi que eu pedi as contas, fiquei só de Uber e fiz meu primeiro curso como dog walker em junho de 2019. E aí com 15 dias eu falei, não quero ficar andando o dia inteiro com cachorro, não tá legal. E aí, depois de 15, 20 dias, eu fiz um curso de adestramento. E aí, eu comecei a pesquisar nesse mundo. Só que quando eu pedi as contas, a minha mãe me chamou de louco, moleque idiota, retardado, os amigos, né? Sempre foi essa linguagem, assim, você tá louco? Né? Você tem um emprego bom, um salário bom, o que você vai sair dali? E o JJ e o Ronaldo, quando eu liguei pros dois, a fala dos dois foi a mesma coisa, né? O
Ronaldo, ele era comercial da Stock Car lá, da Vicar. E aí ele falou a mesma coisa. Eu falei, é isso então, né? Eu tive a resposta ali do que eu vou seguir. E quando eu fiz isso, eles falaram assim, Sardinha, quem convive com você todo dia sabia que uma hora ou outra você ia pedir as contas para começar a empreender. Né? Porque na época que eu sofri acidente, eu entrei numa dívida muito grande. Então, perdi o carro, mais de 20 mil ali, quase de dívida, se eu não me engano. E aí, o meu almoço, eu sempre, todo dia acordava às 5 da manhã e ia dormir às 11 da noite. Eu sempre fui muito regrado com os horários. Né? Então, às 5 da manhã, eu acordava para brincar com o Marley. 5 a 5h40. Alimentava ele, me alimentava. Ou eu fazia Uber, ou ia pra academia cedo. Antes de entrar no trabalho. E aí, no meu almoço, eu parava 1 hora, 20 minutos eu tava lendo. 20 minutos vendo vídeo de investimento no YouTube e 20 minutos me alimentando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero, assim, essa história provavelmente você contou em todo o podcast que você foi, tenho certeza. Não é essa história só que eu quero saber. Quero saber outra coisa. Quando você na tua adolescência, a sua adolescência, quando você era mais jovem e tal, você, na sua família, você comentou que eles queriam que você seguisse uma carreira, correto? Minha mãe queria que eu fosse médico. Então, igual eu, né? Meu pai falou, Dr. Richard, cheguei a fazer direito, né, e tudo mais. Trabalhei também numa grande empresa, e aí, que era General Motors, meu pai trabalhava 30 anos lá. Ou seja, os pais têm uma visão pra gente, é natural. Vocês não têm filhos ainda, né? Eu tenho um filho de 16 anos, o 16 Thiago. anos? Então, é normal você olhar e olhar para fazer uma projeção. Isso é normal. Na sua família, tinha empresários já ou não? Não. Você foi o primeiro Não, empresário? Porque assim, que eu me recordo, eu sou o primeiro. Primeiro empresário? Todo mundo ali trabalhava... Em empresas. Pra empresas. Então, olha que interessante. A sua família tinha empresários já? Sim. Já tinha Sim. empresários. Tá. Eu tinha. Então, olha que interessante. Normalmente, a gente fala que sempre tem alguém da família que quebra um ciclo geracional. Furar a bolha, né? Bolha. E assim, mas é um ciclo geracional, seja de prosperidade. Porque é o seguinte, não sei se você foi o primeiro a fazer o primeiro bilhão da tua família. Não sei se foi. Né? De repente foi o primeiro a ter repercussão. Porque não é só ter o dinheiro. Você tem hoje um posicionamento de mercado e as pessoas te reconhecem por isso. Você se tornou uma referência. Então, tudo isso começou em algum lugar. Você, quando era criança, na sua adolescência, vocês eram de conversar, de bater papo, só que era popular, né? Nessa festinha que vocês foram aí. Então, você já tinha esse perfil. Já tinha, porque eu tô comentando isso? Porque tem pessoas hoje que estão olhando e falam assim, cara, eu não sei, eu tenho um perfil que não tem a ver com empresa. Eu tenho um perfil que eu olho, às vezes eu olho pro meu trabalho e penso assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu senti isso também lá atrás, com 19 anos. Isso passou pela sua cabeça quando você ia nos lugares, você via que tinha algo diferente em você? Ó, primeiro de tudo, eu sempre fui muito tímido. Boa. Eu era popularzinho, mas era muito tímido. E minha família sempre falava que eu não ia ser ninguém. Então isso sempre me pegou. E por mais que meu pai teve uma época que ele tinha condição financeira legal, né, que ele era gerente comercial, teve uma época que a gente quebrou e a gente passou por 2 despejos e morou de favor na casa da minha madrinha, né? E na época de frio eu dormia no cimento ali, num colchão no chão e tapete. Então isso me motivou muito. Só que eu nunca imaginei que eu seria professor, porque eu falava que eu nunca vou ser professor de nada, eu não gosto. Né? E não foi isso que Deus preparou ali. Né? Mas eu sempre tive essa rejeição, por quê? Eu era aquele menino que ia pra rua, jogava bola, chegava 11, meia-noite em casa, empinava pipa. Então eu era menino sendo menino mesmo, né? Uhum. Já o restante ali da família, né? As pessoas era mais mimado, né? Tinha mais as coisas fáceis ali e tal. Mas desde os meus 16 eu falei, eu quero trabalhar, eu quero ter minhas coisas. E uma coisa que me motivou muito, eu sempre gostei muito de carro. E na época eu lavava o carro do meu pai, só que meu pai nunca deixou eu pegar o carro dele. Eu falava, eu tenho que trabalhar para tirar minha habilitação para ter meu carro, porque eu quero ter meu carro. Só que eu era muito baladeiro também. E aí eu queria sempre ter o meu dinheiro para fazer as minhas coisas, né? Então, acho que foi essa vontade que fez eu querer sair e furar essa bolha. Você foi criando metas, né? Você me permite contar uma história de 2 segundos, que é o seguinte. Quando eu também sempre adorei carro. E meu pai trabalhava na GM, ele tirava carro zero. Então, eu vi os carros chegando, cara, do Monza ainda, Monza SL 2.0, carro legal. E aí, enfim, tirava os carros. E um dia ele pegou, era louco para aprender a dirigir, tinha uns 16 anos. Ele pegou o carro, saiu comigo, ele sabia que eu queria dirigir. Ele parou assim no local, falou, desce, foi pro hoje. Desci, molecão, sentei no banco, falei, e agora? Agora sai. Falei, me dá a chave, não, sai do carro e volta pra cá de novo. Falei, como assim sai do carro? Aí eu saí, voltei pro lugar de novo. Ele virou e fez assim, você quer um carro? Quer dirigir? Quero. Trabalhe, batalhe e compre. Cara, quando ele falou isso pra mim naquele dia, eu tinha 15 anos, eu baixei a cabeça assim, cara, eu não acredito que você fez comigo. Me frustrou e tudo mais, mas foi a melhor lição que ele me deu. Porque com 16 anos eu comprei um carro. Uau. Né? E era, detalhe, na minha época, a pessoa dava quem tinha um pouquinho mais de condição, eu andava de mobilete. E olhe lá.
Eu fui lá e comprei um carro, era um Gol GT na época. Então, assim, as motivações da vida, elas vêm através dessas lições. Então, o despejo, não sei se você já falou isso em algum lugar, né? O despejo, o que aconteceu com você, você vê a situação da tua família e falar, isso não vai acontecer de novo. Isso não vai acontecer de novo. E você, como foi a tua infância? Você tinha esse olhar? Não? Como foi o seu caso? Eu sempre fui da família um pouquinho mais fora da caixa. O que seria fora da caixa? Eu era a questão mais bocuda, nunca tinha... O óbvio pra mim não era óbvio. Eu sempre fui aquela que queria investigar, queria estudar, queria saber mais. Então, na questão familiar mesmo, diretamente... Não tinha empreendedores. A mulher quem casou com meu tio, né, que eu considero minha tia, sim, ela tinha um salão. Então, eu via aquilo, eu falava assim, eu me encaixo. Tanto que o meu primeiro trabalho mesmo foi com a minha tia. Legal. Na área da recepção. E eu sempre gostei. Não era tímida, sempre me comuniquei muito bem. Mas eu tinha medo, às vezes, do que as pessoas iam achar. E a minha mãe sempre me deixou muito livre para escolher o que eu queria fazer. Legal. Eu tinha muita vontade de ser veterinária, só que eu não tinha dinheiro para isso, para pagar uma faculdade. Porque eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe com 15 anos. Uau. 15 anos, engravidei, tive uma gravidez bem precoce. Né? Hoje meu filho tem 16 anos. E muito pelo contrário, quando eu engravidei, eu tive um suporte familiar muito bom. Eu venho de uma família classe média baixa ali, vamos dizer, nunca passei necessidade. Mas aquilo, quando eu tive meu filho, me impulsionou muito mais, a querer mais. Você chegou quando teve o filho, aí você pensou já em trabalhar? Eu já trabalhava. Desde pequena, eu tinha a questão de organização financeira, controlar ali. Eu controlava, é absurdo isso, mas eu controlava os gastos da minha mãe, que minha mãe trabalhava, e eu controlava os gastos dela. E então, eu tinha essa parte mais de administração, né, E aí eu vendia brigadeiro, eu vendia miçanguinha. Então você já buscava seu dinheiro também. Sim. Você já queria... E olha, sabe que eu tô fazendo essas perguntas pra vocês? Porque eu quis sair um pouquinho da caixa falar, né, da sua história, que você já conhece, a gente vai falar mais dela. Mas as pessoas que estão aqui assistindo entenderem que as pessoas apresentam desde criança características de buscar, de ir além, de inconformismo. Ou seja, falar por que sim, por que não. Não serve por que sim, por que não. Isso. Eu quero por que sim. Me explica mais. Por que é sim? Por que não? Exatamente. E você falou que era tímido, você já falava um pouquinho mais, mas pode perceber que vocês tinham características já muito parecidas. Sim. E a vida os trouxe para estarem juntos. Né? Você é administradora hoje do... Sim. Eu me formei. Eu sou formada. Você vai formar a administração, olha aí. Eu sou Eu sou formada. contábil, ela é administrativa. O número é da régua, então lá. Mas quando eu tive meu filho, eu falei, não vou parar de estudar. Todo mundo achou que eu ia parar, né, de estudar. Muito pelo contrário, terminei o colegial, mas eu tive a família tanto do meu ex-marido, que os pais dele, tanto a mãe quanto o pai, sempre me incentivaram muito. Eu perdi minha mãe muito cedo. Perdi minha mãe, eu tinha uma semana que eu tinha feito 18 anos. Uau. Então, Seu pai é vivo. Oi? Seu pai é vivo. Meu pai é vivo. Eu não tenho tanta proximidade com meu pai, mas tenho um carinho. Inclusive, a gente estava vindo pra cá falando, né, do meu pai, o carinho que eu tenho por ele. E tanto meu pai e minha mãe sempre me incentivaram a ser quem eu queria ser. Independente do que os outros achavam. Você tem que fazer aquilo que vem da sua vontade. E os meus sogros, né? Meus antigos sogros, que foram meus pais, assim, eu tenho um amor gigantesco por eles. Sempre me incentivaram. E eles cuidavam do meu filho. Minha avó materna também, quando precisava ficar com o Thiago, ficava pra eu terminar a escola, porque eles viam que eu tinha aquela vontade. Eu queria ser diferente, não pra provar pros outros, mas é porque eu tinha uma vontade aqui gigante em mim, em fazer dar certo. Ele mora com vocês? Mora. Mora? A relação é legal? Sim. Ela vai falar que não, graças a Não, sim. Já é adestrador, já. Já. E ele Já é tem, adestrador? Já. por incrível que pareça, ele tem um perfil totalmente empreendedor. Que legal. Ou seja, Desde pequeno, tá? olha isso. Desde Já vendeu pequeno. brigadeiro. O que ele fez? Ele gastou o cartão dela com Free Fire. Foi. Aí ela acordou de Joguinho. madrugada com uma fatura gigantesca lá. Nossa. Só de comprar esse Gigante, Free Fire. gigante, gente. Aí ela falou,
acabou com ele, né? Falou, agora Ele você vai me pagar isso tinha, daí. é. Ela fez brigadeiro pra ele vender no farol. Perfeito, Ele tinha olha. uma viagem de formatura pra fazer, acho que era da 5ª série. Tá. E eu ia pagar, tava pagando essa viagem. Eu falei, a partir de agora, não, você vai dar um jeito de pagar o restante da sua viagem. Parabéns pela atitude. Outro dia ele pegou, a gente ainda não tinha nem o CT, né? A gente tava começando lá no Tabuão, na casa, ele pegou um trevo de 4 verdade. folhas. Olha o que ele fez, pegou um trevo de 4 folhas, desceu pra avenida, ele queria comprar uns doces lá. Aí ele pegou esse trevo, vendeu o trevo acho que por 50 centavos, comprou acho que paçoca, da paçoca ele vendeu, acho que ele conseguiu uns 30 reais em coisa de 1h30. Começou Um com um trevo trevo de de 4 4 folhas. Perfeito. Olha que interessante. Então, o incentivo, o estímulo é fundamental. Ela fica pistola Sim. comigo, né? Que, você vai fazer faculdade do quê? Ela falava muito pra ele. Meu, vai fazer faculdade nada, vai virar empresário, vai empreender, eu não quero nem saber de faculdade com ele. Ó, mas Agora, assim, se ele quiser uma profissão específica, vai fazer. Sim. e hoje em dia, né, existe uma luta muito grande entre a faculdade e se tornar empresário. A influência da internet é muito forte. Sim. Né? O Nicolas está aqui nos bastidores, nós todo mundo já conhece ele, está aqui assistindo. A gente foi no podcast e foi perguntado, mas você vai querer ser empresário? Seu pai já é empresário, né? Aliás, já era empresário, mas você quer estudar? E aí eu perguntei na hora, né? Eu falei assim, ô Nicolas, você gosta de escola? Ele falou, não, porque realmente não gosta da escola. Né? Eu Sim. obrigo você a estudar e tirar 10? Não. Olha lá, quem ouviu falou que não. Só que aí a pergunta foi para os rapazes que estavam entrevistando. Vocês acham que ele vai querer fazer faculdade? Eles acham que não. Aí a resposta foi, você vai querer fazer faculdade? Vai? Uau. Por quê? Porque a questão não é a escola. A questão é que na faculdade ele vai aprender sobre moda, que é o segmento que ele está hoje, ele quer se aprofundar. Tem a coisa específica. Exato. Então, muitas vezes a gente quer forçar o filho a fazer uma coisa e da minha projeção pessoal, ou da minha projeção que eu tenho... Vou dar um exemplo. Eu tenho, hoje, né, nós temos 7 empresas no grupo. Eu sou muito da área de educação. O que o pai faz normalmente? Pega o filho e fala, você tem que estar na área de educação, você vai ser meu sucessor. Eu tenho um filho engenheiro e um filho da área de moda. Não, Totalmente oposto. totalmente diferente. Então, ele tem que fazer aquilo que ele quer fazer. O meu papel é da direção. Isso. E vocês já são empresários. Isso. É muito mais fácil da direção. Se ele já gosta da parte de hoje de pet, fantástico. Mas não pode ser uma obrigação Isso. fazer isso. Os pais muitos não entenderam isso ainda. E que legal vocês compartilharem essa história aqui. Porque muitos talvez tenham ali, até mesmo hoje é seu enteado. Tenho certeza que é um filho, né, pra você. Sim. Né, vocês estão quanto tempo juntos? 5 anos. 5 anos. Então ele pegou 11 aninhos de idade, né? 11 aninhos ali, tinha 10, 11. anos. 10 aninhos. Então, olha a relação, a importância da construção dessa relação. E aí sim, aí vocês então, agora eu vou dar um outro salto. Vou pegar você agora a parte de contabilidade. Você falou que... Por que você foi fazer contabilidade, cara? Você gostava de números, você gostava de mexer com matemática. Sempre fui muito bom em números, né? É. Sempre fui muito bom em Hoje em números. ganhar. Hã? Hoje, em somado, bastante, né? multiplicar números. Hoje eu multiplico. E aí, quando a minha mãe colocou na cabeça, você vai fazer faculdade do quê? Você tem que fazer faculdade. Já vem a pressão social. Veio a pressão. Eu falei, beleza, né? 18 anos, começar a faculdade, então. E aí eu fiquei na dúvida, de administração ou contabilidade. Você não trabalhava ainda. Porque eu pesquisei na área ali, de emprego, essas coisas e... Mas você não trabalhava ainda. Não, na época eu trabalhava... Eu já fui, na época da escola, eu fui estagiário como na parte de RH... Já fui promotor de vendas, de vender perfume em porta. Você já fazia algumas coisas. Já fazia, me virava pra ganhar dinheiro. Fui barman também, durante um período. Opa, faz uns drinks? Fazia, hoje eu esqueci. Nunca tomei nenhum, Não, tá? ó, Ele pô, nunca fez, ele disse. Ele não usou o chaveco, chaveco. vou te fazer um drink pra te conquistar? Não, mas nessa época, tinha época que eu dormia tipo 4 horas por dia, porque era estagiário RH, escola e barman. Então eu sempre quis conquistar as minhas coisas. Ou seja, já buscava realmente já guardando Já. grana pra... Pra ter o meu carro. Tua primeira meta era o carro. Era, Adolescente, primeira já meta vou era meu carro, né? homem. Qual foi o seu primeiro carro? Foi um Renault Clio. Pô, mas por isso que ele é melhor, né? A gente falou isso hoje. Também, Pô, mas também, eu não mundo tenho- desconfiado. Falei- Ué, primeiro carro ele pegou o Renault, bicho. Não, mas eu peguei o Renault. Por que eu peguei? Na época acho que tava 12 Justifica aí. 12 mil, aí o carro era completão, tinha 2 mil de entrada e foi 36 parcelas de 540. Seu pai tinha que carro? Meu pai tinha era um Palio e depois ele pegou um Sandero. Então eu nunca toquei nesse carro. Você não teve ninguém pra direcionar com o carro, né? Ali eu comprei o que cabia no meu bolso, entendeu? Então, mano, é isso aqui Não que vai importava levar qual pros carro, lugares. tinha não que me importava. levar. Na época, tanto que eu tava na corrida dos ratos, né? Trabalhava pra pagar as contas, trabalhava pra pagar tudo, mas eu tinha o carro, a gasolina e minha balada.
Então, na época, esse era o meu Gostava pensamento. de uma balada, E a então, na faculdade. época. É, foi Da isso que balada. quase me matou em 2016. Né? Então, Você tem quantos anos, Felipe? tenho 31. Olha, o Deus é bom, entendeu? Porque assim, Deus sabe o que faz. Se eu te conheço com 20 anos e você tivesse 20 anos, cara, eu gostava de uma balada, hein? Eu gosto de todas as baladas de São Paulo, velho. Foi a fase. Olha aí. E aí... E aí você começou a E aí ligar a eu- sua grana. Então, aí quando eu decidi fazer a faculdade, na época eu tava trabalhando numa copiadora. Tirava cópia, impressão, esses negócios. Aí eu comecei a faculdade, foi na EMB. Tá. E aí com 6 meses eu falei, vou Você mudar. morava em São Paulo ou Itapecerica? São Paulo. São Paulo. É Taboão Tá. da Serra ali. Taboão. Taboão da Serra, tá. Tudo fácil acesso. E aí eu comecei e consegui um estágio na Tickets for Fun. E para estagiário na época ganhando 2.000, uma porrada de benefício, falei, estourei, né? Estourei no norte. E é um da Uninove. Aí era do lado, a Tickets for Fun, né? Que é a casa de show do lado da Uninove. Ou seja, recebia o dinheiro e já passava na balada. Era tipo isso. E aí, então o dinheiro que eu tinha no mês... eu ainda organizava viagens, né? Tipo, grupos de adolescentes ali, de jovens pra sítio, né? Homens, mulheres, 30, 40 pessoas. Quanto nessa época você ganhava, assim? Pode abrir números? Quanto você ganhava na época ali? Na Você época- fazendo tudo esse monte de coisa. Eu comecei como estagiário, eu fiquei 3 meses. E aí a menina que era analista, ela saiu. E aí jogou o trampo dela todo pra mim. E aí eu virei assistente. E aí nessa época com assistente era 2,5 que eu ganhava. Aí você ganhava 2,5 como assistente, aí tinha os Assistente, descontos. tinha Aí juntava a desconto, mas- balada, lá o barman. Mas aí eu fazia o barman também. Quanto finais tirava de do semana, barman sábado. ali? Tirava uns 2.000 e pouquinho. 2,20, ó, já dobrou, 4 conto. 4. Só que aí eu também organizava viagem, né? com Tirava os quanto amigos. das viagens? Tirava uns 3.000 por viagem. Ou seja, quantos tinha na época? Tava com 19 para 19 anos, Valia a ganhando pena uns ser 8 pau baladeiro, por então, mês. né? Pô, então 8 eu pau. já tinha uma mentalidade ali pra fazer o dinheiro rolar, entendeu? Você não vai entender porque eu fiz essa pergunta pra você. Você trabalhava 12 horas por dia, 15 horas, 20 pra tirar 8 pau. E achava o seguinte, cara, tô no melhor momento da minha vida. Porque eu olhava as outras pessoas ali perto de mim e não tava conseguindo fazer esse dinheiro, né? Perfeito. Mas eu sempre quis minhas coisas, então eu gostava de roupa de marca, tudo isso. Eu sempre queria ter o melhor ali. Hoje pra você, vou pegar um ponto de vocês dois, porque quem tá ouvindo também. A gente tá num momento que as pessoas têm uma necessidade muito grande de mostrar o que tem ou o que são. E não é que você não pode ter um carro bom, uma roupa boa, não é isso. Né? Nem empresa de moda, mas tem aqui a roupa. Para vocês hoje, a mesma importância que vocês davam lá atrás, nessa época, por exemplo, porque você tinha que, era o seu posicionamento no mercado, como homem solteiro, mulher solteira, de ter uma roupa legal, de ter a mesma importância que você dava antes, você dá hoje, Não. em roupa, essas coisas? Hoje, roupas quiser vai ter que me patrocinar pra eu usar aquela marca. Né? Não é porque hoje eu tenho milhões de seguidores, mas eu não dou a mesma importância. Tanto que. Muda o valor? a gente vê que Muda o valor das coisas, é né? óbvio, muda muito, né? E a gente vê que era uma ilusão que a gente vivia até pelas pessoas que a gente acompanhava ali na rede social. Então é a ilusão, putz, eu quero ter isso. Então tem a diferença da ostentação e do contexto que você cria pra mostrar o que você conquistou. Quanto ficava no seu bolso nessa época de 8, que você trabalhava pra cacete? Ficava bravo, gastava Então, tudo. esse é o ponto. Você trabalhava pra cacete, eu só o dinheiro, ó, Não. eu só tomava uísque. Aí tinha... o rei do combo, né? Rei do camarote. Não. Aí via... Sabe quando eu bebida vi com numa luzinha- balada? bebida com luzinha. Ele pegou um uísque muito bom. Foi a primeira e última vez que eu Eu fui só com ele tomava pra uma Jack balada. Daniels. Ele Só jogava Jack. assim. Eu chegava com um meu jovem. primo, eram os primos Jack Daniels. Então, ou seja... Você jogava Jack? Ou seja, assim, não é? mas pensa o seguinte, jogava, cada gotinha que saía era uma hora de trabalho sua lá. Olha a mentalidade bosta Percebe? que tinha. Né? É isso. E tudo eu tô forçando isso, por quê? Porque eu acho que você não comentou em lugar nenhum até hoje. Né? Não, isso Às vezes- não. Então, e é isso que eu quero. Por quê? Porque as pessoas estão vendo você, hoje é fácil te olhar com 1 milhão de seguidores. É fácil te olhar e fazer, não, o cara faz adestramento, é fácil. É fácil. Primeiro, teve que mudar a mentalidade. Teve que mudar a maneira que você olhava a vida. E depois de toda essa Todo um mudança de processo. mentalidade, todo um processo mental e emocional. Por que emocional? Porque você tinha, com certeza, alguns bloqueios ainda de falar, caramba, isso é normal do ser humano, de olhar e falar, putz, eu passei por tudo isso. Por mais que eu queira dar esse passo, você, na sua cabeça, eu tenho que me esforçar pra caramba, 12, 15, 20 horas por dia pra conseguir isso. Aí você esforçava pra caramba, ganhava grana e... Uhul! Era assim, Jogava. porque a ambiência que eu vivia Perfeito? era a ambiência. Então, depois que eu conheci ela e a gente foi morar junto, mudou totalmente. Ah, Já então só tava mudou quando a total- gente conheceu. Não, quando eu conheci Boa, Gabi! Tá vendo uma mulher na vida do homem? Não, mas é verdade. Por isso que a mulher tem que ter o senso... Ou seja, ele saiu de mas tem 600 que seguidores ficar pra 1 milhão, tá, Tá vendo? vendo? Não,
Não, hoje a gente tem o quê? Quase 4 milhões nas redes sociais. Juntando em tudo, todas né? as Juntando redes. tudo, quase Então. 4 milhões. Mas tudo isso é por causa dela. Então, Ela mudou bastante. quando você. Aí você tem uma história aí também que eu falei que a vida. Eu também sofri um acidente quando eu era mais jovem. Na vida, de carro também. Na vida, você tem os choques de realidade. Eu falo que realmente vocês são crentes a Deus, pelo que eu sei, né? Eu não tenho uma religião hoje, mas passei por muitas. E Deus pra mim é tudo na minha vida. Deus mostra, né, cara? Deus fala assim: ó, você tá indo pra um caminho. Você é um cara inteligente, você é uma moça inteligente. Você tá indo pra um caminho que não é bom, cara. E aí, por mais que ele te avisa, ele avisa a gente dá na gira, não vai acontecer nada, tá tudo bem. E aí vem o mais forte, até chegar num ponto e falar, ou você muda, ou você vai se arrebentar. É isso. Aquilo que eu te dei, eu vou tirar. E aí teve um momento da tua vida que foi muito importante, que foi um acidente que você sofreu. Foi em Natal de 2016. Você tava saindo de um local, Eu, Tinha que 3 ser. amigos, tomamos 3 garrafas de uísque. só. Só. Quem tava Aí, dirigindo você? e nesse dia, minha mãe falou, não sai. Aí eu falei, eu vou de Ó, Uber. Deus mostra. É, Vai falar, não Escutem sai. suas mães, É. gente. Escutem as mães. Escutem suas Só mulheres. que naquela época eu falei, não, vou sair, vou pegar alguém, vou sair com alguma menina, né? Vou sair sem carro. Aí eu, Você aí recebeu eu o Renault cancelei Clio? Uber. Não, aí na época, não, olha como Não, você eu é. quero o carro, né? Não, aí foi o Renault Clio, beleza. Aí eu bati esse Renault Clio e usou a longarina dele. Aí consegui vender ele batido e o cara na volta, que todos os boletos que eu tinha me deu um cadete. Puta, E o cadete né? 92 tava da hora. O GSI cara. 2.0? Nossa, em menos de 30 dias Eu tive o cadete também. Nossa, eu não cara. sabia que tinha esse. Foi, ainda bem que eu tinha 30 passado, um dias. dia antes eu tinha passado documento pro Tá meu vendo? Ó, nome. esse podcast tá dando revelações, tá É, vendo? Aparece, é E revelação. Isso aí eu não ela falou, sabia. não sai. Eu falei, eu vou de Uber. Só que aí quando o Uber tava chegando, eu cancelei. Eu falei, não, vou de carro, vai com a Vou de cadete. É, eu vou de cadete. E era perto. Só que aí quando acabou o rolê, ao invés de eu ir pra casa, não, eu peguei a BR pra ir pra outro rolê. Pô, Com os moleques que estavam comigo. E aí na volta, tava chovendo, e eu não lembro de nada. De nada. Não lembro de nada. Eu Você só bateu lembro- em alguém? Eu não, ou... eu só lembro de eu gritando, fudeu, capotou. Nossa, E aí eu fiquei em cara. coma 3 dias. Então, mas assim, você não sabe se bateu em alguém. você Não, sabe... aí o que aconteceu? Quando eu tava fazendo a curva, derrapou o carro. E aí o carro capotou e bateu no baú de um caminhão. Aí me esmagou, foi bem na minha porta. Caraca. E aí os 3 meninos estavam comigo, ninguém se machucou, né? Só um cortou aqui Era o... você mais Sobrancelha? 3. Eu mais 3 idiotas. A parte boa é que era o cadete. O cadete é carro forte, aguenta. Hoje Não, em dia mas veio no ainda pastel. Nossa, É ainda verdade. bem. muito feio, assim, a Mas foto. se você ver as fotos do acidente, meus É um falam, Foi você o carro mais perdeu. resistente, cara. Foi, e aí até depois de 90 dias que eu fui retirar o carro... Você ficou em coma, tudo ou não? Fiquei 3 dias em coma, aí eu quebrei a mandíbula, o maxilar esgomático, aqui eu tenho 3 placas. Ou seja, 14 melhorou o quilos. rosto dele, deu sorte, né? Deu uma melhorada no rosto. Aí, Aí desse lado tive a Mas ele fez paralisia, lift. tive a paralisia desse lado e ainda quebrei a clavícula e Caraca, fraturei olha 2 isso. costelas. Né? E aí depois que eu me recuperei, voltei a jogar bola e ainda quebrei o braço aqui jogando bola, o cara me jogou no muro. Então, foi o ano de 2017, eu fiquei totalmente... Isso aí foi um jogo de bola? Isso aqui foi jogando bola. Eu Essa jogava bola de lateral. beisebol aí, cara? Não, isso aqui eu tô tratando esse negócio aqui, que começou a fazer uma bolha de Ah. água, eu já fui no médico, tô tomando até remédio. Antibiótico. Mas essa cicatriz é uma placa e 8 pinos aqui. Não, o cara tem 30 anos, mas tem 80, né? O cara que Não, se quebrou fora inteiro do já. Eu falo bicho. que ele é homem de ferro. É. No dedo, um monte de ponto pelo corpo. E aí eu fiquei o ano de 2017 todo sofrendo, porque eu não conseguia tomar banho sozinho, eu não conseguia dormir direito, dependia da minha mãe pra me Já levantar do conhecia sofá. ela ou não? Não, Não. precisava nem conhecer ela. Olha aí. Isso foi no ano de 2017. E as dívidas acumulando, na época eu entrei no INSS, não Putz. conseguia fazer barman, não conseguia fazer minhas outras fontes, então foi acumulando um monte de dívida. Então 2017... Você pode falar foi um ano de quanto reflexão. você chegou em dívida? Números. Acho que deu mais de 20 mil, contando com o carro aí. Então, agora assim, 20 mil. 20 mil pra você é nada. Hoje não. Não é nada. 20 mil você gasta numa viagem pra dar risada. Mas na época, na sua idade, Dinheiro pra caramba. dinheiro pra caramba, né? 20 mil era muito mais naquela época do que é hoje. E além disso, você tinha ainda os seus compromissos. Sim. Né? Não tinha outra fonte de renda pra tirar. Não. E como que foi sua cabeça naquele momento? Eu quero saber, não a parte do acidente agora, do emocional. Naquele Ali- momento que você estava ali deitado na cama, você Ali vê eu a não tua vida conseguia, olhando não e... conseguia descansar, porque eu via as coisas acumulando e eu falava, meu, o que eu vou fazer? Porque na época eu tava morando de favor na casa da minha madrinha. Meu pai já tava quebrado, minha mãe manicure. Então, olha lá, entrava o dinheiro pra gente se alimentar. Nunca faltou, mas sabe? Uhum. Mas só que esse ano eu fiquei, acho que 8 meses só na sopa líquida. Eu não conseguia abrir a boca porque eu coloquei a barra de Eric na boca. Então a boca era fechada e eu só falava assim. E aí só cabia um canudinho. Então era sopa líquida e eu através do canudo. Então eu perdi quase 15 quilos nesse período de 2017. Então, o que passava na tua cabeça, cara? Além das dívidas. Ali- Aquela coisa do acidente, da Ali balada. ali eu só ficava... Como que era a sua O que cabeça? eu tenho que fazer
pra mudar de vida. Mas você entendeu que eu falei, cara, até de agradecer, falar, Deus, obrigado, porque assim, Não, eu entendi. Isso foi, o que aconteceu? Como eu quebrei o zigomático, que é aqui a parte de cima, Sim. né? Isso aqui, quando eu corto o cabelo baixo, todo mundo acha que é aquele risco. Quando que eu ele faz. conheci você, eu achei que fosse Ela achava isso. que era risco que você faz com barbeiro, né, e tal, só que aqui é da placa. Não era estilo da placa. Né? Eu A achava placa. que era. Todo mundo acha. A neuro falou que se fosse 2 dedos pra cá pancada, eu não tinha sobrevivido. Então, tipo, Ou seja, foi um milagre foi um mesmo. milagre e ali. Eu Deus nasci de cuidando. novo. Eu comemoro dia 24 de dezembro, 6h10 E da era manhã. 24 de dezembro. Imagina a Eu acabei felicidade com da o final de mãe. novo. Da família, né, cara? Acabei com o final de ano todo mundo. Acabei com o final de ano. E eu só ficava deitado, desesperado, em pânico, grato, mas o que eu ia fazer da minha vida? Você achou que a tua vida, a partir daquele momento, ela teria uma solução? Você chegaria onde você está hoje? Eu nunca pensei, assim, eu Passou na tua sabia cabeça assim, que eu queria ser alguém, mas eu não imaginaria quem eu seria e o processo eu não achei que seria tão rápido. Rápido assim, 6 anos trabalhando com cachorro, entendeu? Eu não achei que seria tão rápido o processo. Sabe por que o processo foi rápido? Porque o choque que você teve de vida, você mudou tudo rapidamente. Você mudou a cabeça, você mudou a história, você mudou o seu foco, você mudou tudo. Não, tanto que em Por causa 2018... de um acidente, tudo. 2018, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso me reerguer, né? Você tinha Deus no seu coração nessa época? Eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca... Não, você não acreditava. Na verdade, Nunca você ia na buscava igreja nada. quando a família obrigava. De domingo, Aí você fala, na época era qual- a igreja católica. Então, qual a religião? Católica. Todo mundo fala que é católico. Por quê? Não praticante. É Ou isso seja, mesmo. Você nunca foi na igreja, querido. Isso, nunca fui. Né? Só que aí, o que aconteceu? Em 2018, eu aluguei um carro pra fazer Uber. Então era 5 da manhã, acordava... Então, o primeiro emprego foi Uber, depois que você saiu dessa... Não, continuei na contabilidade, eu voltei. Só que o salário ali não ia condizia mais. suprir a dívida que eu tinha. Então eu fazia Uber de domingo a domingo. E foi esse ano que todo mundo fala, você é careta, você é bundão, você não vai pra balada, você não vai pra churrasco. Você só quer saber de trabalho, trabalho, trabalho. Porque eu trabalhava de domingo a domingo. Eu saía de casa fazendo Uber até o trabalho, e saía do trabalho e fazia Uber até 10 da noite. E no sábado eu fazia Uber das 4 da tarde às 4 da madrugada. Era 12 horas direto. E domingo da 1 da tarde às 8 da noite. Então eu fiquei o ano inteirinho de 2018 assim. Até que eu consegui guardar um dinheiro. Eu paguei todas as minhas dívidas. Né? Na época eu falo que eu sou muito grato ao JJ. Né? E por isso que eu sou muito parceiro dos nossos colaboradores. Porque quando eu entrei nessa dívida muito grande, o JJ e o Ronaldo, eles me ajudaram. Eu falei, Maurício, eu preciso de tanto. Eu cheguei pra ele... na época ele ainda estava na T4F, e eu cheguei, Ronaldo, eu preciso de tanto. E eles pegaram e falaram, tá aqui, me paga como você quiser. Então eu consegui ir parcelando aquelas dívidas e pagando aos poucos. Eu consegui reverter todo aquilo que eu criei com a merda que eu fiz no Natal. Por isso que eu sou tão parceiro deles, quando os meninos precisam de alguma Isso coisa, é falam, tá real. aqui. Ou seja, cara, as oportunidades aparecem na sua vida. Isso foi talvez o maior choque da tua vida. Ah, foi. Né? O maior choque da tua vida. Né? Sua mãe avisando. Às vezes a mãe avisar, alguém avisar, não adianta. Tem que passar pela situação. Ou você Você vai tem na que- amor, você tem ou que- vai na dor. Tem que viver a situação. E olha a importância também, assim, as pessoas às vezes olham assim, pô, eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal pra ninguém, eu trabalho pra caramba. Por que as coisas não acontecem? Porque o principal, que era mudar a sua visão de vida, isso fez você mudar, não só isso, claro, tenho certeza que você se aproximou de Deus, tenho certeza que muitas vezes você chorou na sua cama pedindo a Deus uma solução, tenho certeza que aconteceu. Então, olha como que esse processo foi fundamental para você chegar quem você é hoje. Então, quem tá aí na balada, quem tá aí achando que a vida é flauta, tá até ganhando dinheiro muitas vezes, com isso muito ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro e tá deixando isso, assim, escoar pra tua mão, Não valoriza, né? não valoriza as pessoas, a mãe, os pais. E você? E aí, quando ele tava passando todo esse processo da vida dele, você Eu tava não conheci- onde? é, é, Você não o que conhecia, tá mas você tava fazendo fazendo? o que da sua vida? Em 2015 eu Conte terminei... só o que você puder. Não, ele sabe de toda a minha história, mas ah. em 2015 eu terminei a faculdade, fazia administração com comércio exterior. Só que eu achava que eu fazendo comércio exterior eu ia viajar o mundo, né? Só que não, era um processo ali, muito computador, realmente processos. E aquilo me incomodava muito, porque eu não conseguia ter contato com pessoas. Uma pessoa que sempre gosta de falar, eu gosto muito de conversar. E aquilo não me identificava. Então eu sempre procurava algo a mais pra fazer. Eu sempre estava vendendo alguma coisa. Acho que vendi prata, já vendi brigadeiro, eu vendia roupa, eu vendia Você foi tudo. vendedora, né? Isso. Boa. Eu pegava as coisas das minhas amigas Já da melhor faculdade. vendedora da Mr. Pet. Olha, ó. Eu pegava as coisas das minhas amigas da faculdade porque elas tinham vergonha de vender. Eu falava, daqui pra mim, eu vendo pra vocês. Eu vendia com o maior carinho porque eu gostava. Mas eu nunca me identifiquei
trabalhando para os outros. Não conseguia. Parece uma coisa que mexe com a gente. Isso. Eu falo assim, caramba, eu quero alguma coisa minha. Eu preciso fazer uma coisa pra mim. É porque eu achava que eu tenho uma dificuldade em entender por que os outros tratam as pessoas mal. Perfeito. Sabe? Trata. Eu prefiro falar, nós falamos isso, né? Por que tem que chamar de funcionário? Eu gosto de falar colaborador porque eles estão colaborando para o nosso sonho. Né? Então, eu pretendo ser uma pessoa com... Eu acho que eu já sou. Acho não, tenho certeza que eu consigo transmitir um pouco daquilo para os meus colaboradores. E assim, se me permite, depois a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, mas eu fui cliente deles, né? E por isso também estão aqui. Eu sou extremamente exigente. Eu pesquisei muito antes de chegar até vocês, mas muito, eu tenho noção do quanto. Eu fui até na questão de olhar o Sérgio Cantadeiro lá em Ribeirão Preto, fui pensar em ir pra lá, que era muito longe. E assim, vocês foram muito bem recomendados. E um ponto que eu posso falar aqui abertamente, depois vocês podem retomar o assunto, é o atendimento de vocês. Tanto é que você chegou e perguntou da minha esposa. Porque a minha esposa, eu mais tranquilo, minha esposa uma ansiedade imensa, ela ia chorando e voltava chorando, depois vamos falar sobre isso. E eu acho que ela te mandava mensagem umas 10 vezes por dia. Ai, mas ela Não, eu tenho certeza. É porque eu estou aqui, sim, ela mas eu tenho realmente... certeza. Então assim, e ela falou, nossa, como você conseguiu, eu falo você porque você que dava atendimento, e a Sim. Carol também, que é a veterinária, conseguiu deixá-la sem ansiedade, tranquila e segura. Então, assim, primeiro, obrigado, porque isso me ajudou bastante, né? Obrigado. Mas o quanto o atendimento, gente, principalmente seja para um animal, seja qualquer coisa, é importante você acolher, porque as pessoas que trabalham que vocês fazem, eu trabalho de acolhimento também. Sim. Então vocês acolhem muitas dores. É porque a gente trabalha com porque nesse famílias. processo Famílias, a gente é um entendeu que acolhimento. O cachorro ele é o menor dos problemas ali do processo. Exatamente. O maior problema é aí na raiz, que é o quê? Os donos dos cães, Sim. né? Então, a gente entendeu isso nesse processo. Por isso que a gente decidiu até dar mentoria para quem tá nessa área pet, entendeu? Quem vive desse mundo canino. Então, e aí eu peguei essa fala rapidinho, por quê? Porque você tá falando algo que eu vivi isso com vocês e com você. Então, mas a minha esposa, então obrigado, né? Então o que você tá falando é verdade, né? De fato, você sabe fazer isso muito bem, né? De fazer, de cuidar, de tratar, de atender mais com o cliente, você tá atendendo um ser humano É isso. que tá cheio de dor, É isso. né? Então, por favor, continue, fica à vontade. Então, não, é que eu faço, pra mim é muito natural tratar as pessoas bem. Uma coisa, esses dias eu falei, uma pessoa chegou pra mim, ai Gabi, desculpa por ter falado tal coisa, acho que você não gostou. Eu falei, o que me incomoda é mentiras. Não gosto de falsidade, não gosto de fofoca. Tem uma questão de princípios e valores, né? Perfeito. Então, isso me incomoda. Eu tenho uma questão de senso de justiça que eu tenho que trabalhar isso muito em mim, né? Eu trabalho isso muito em terapia. Graças a Deus, a minha psicóloga que foi maravilhosa, que vem desenvolvendo isso em mim. Em bloqueios. E por conta da família, quando a gente fala lá O que de você achou que eu falei que ela vai trás. participar hoje? Tá vendo? Olha aí, isso, já né? desbloqueou. É. Tá fluido, tranquilo. Aqui nessa última mentoria, encontros presenciados dos nossos mentorados, ela tava com... Foi o que ela falou? Branding. De branding, né? Ela vai falar de branding. Ela nem viu os posicionamento, slides, marca. você só vai. Você lê, você vai saber o que falar. Show. Não, mas eu queria, na época, desbloquear isso da minha família. Porque eu sempre fui uma pessoa... Ai, você é bocuda, você não consegue ouvir as pessoas, e muito pelo contrário. Eu sempre ouvia, eu era pouco ouvida. Então, isso me bloqueava demais. E aí, com a família do meu ex-marido, eu consegui aprender com eles o que era ser família, o que era ser escutada, realmente. Entender o que era ser família, entender a importância do outro. Não é ter, é ser. Perfeito. Então, por isso que eu sempre toco neles, né, nos meus ex-sogros. Foi uma base pra você, né? Foi. Uma base. Foi. Claro. Eu tive uma família, de certa forma, muito desestruturada. Não é vergonhoso Não. dizer isso, né? Eu tive uma família muito desestruturada e isso afetou o meu psicológico. E eu falei, eu não quero isso pro meu filho. Eu não quero. Então, em 2015, terminei a faculdade. Aí, logo que eu terminei a minha faculdade, a minha sogra, na época, sofreu um acidente. Né? Foi uma fatalidade, ela caiu da escada. E aí, a família, ela tá em estado vegetativo até hoje. Uau, gente. Né? E aí, aquilo foi um baque muito grande pra mim. Porque mexeu com a estrutura familiar que eu tinha como base. Era a minha base. Eu tinha perdido minha mãe, né, em 2012. Então, ela era minha mãe, tinha minha avó, né, tem minha avó.
E ali pra mim eu falei, gente, eu quero poder proporcionar ao meu filho se caso aconteça algo comigo, financeiramente também falando. E vivendo da forma... Eu passei por um processo, uma grande empresa, quando eu entrei como estagiária, foram 3.000 pessoas, eu passei entre as 300 nível Brasil. Então não foi à toa. E assim, quem acredita, tudo bem, quem não acredita, ok. Mas ali foi Deus quem me colocou naquela empresa. Eu recebi, realmente, acredito que uma profecia, uma palavra de Deus. No dia seguinte, a minha voz estava, eu recebi, eu falei, mas eu não mandei currículo pra lá, como que eu entrei nessa empresa? Não sei. Na verdade, eu sei, foi Deus quem me colocou. Só que ali deu o meu tempo. E aí, outras portas se abriram, e aí eu falei, gente, minha vida, eu tomei um baque quando eu me separei. Eu tinha um filho pra cuidar, uma pessoa nova, né? Quantos anos tinha na época seu filho? Ai, acho que 7 para 8 anos. Então, porque só um parênteses que você está dizendo, olha que interessante como que a vida funciona, né? Como Deus funciona na sua vida. Você veio de uma família sem uma base familiar, seja qual for, aí você encontrou uma outra base familiar, uma segunda família, certo? A segunda família já formando a sua, que seria uma terceira família. Desde a segunda família se desestruturou também, por uma fatalidade, enfim. Então, Deus estava preparando você. Isso. E aí você formou a sua família. Falou, essa terceira tem que dar certo. E às vezes vem até aquele assim, não pode dar errado. Não pode dar errado. E aí, faz o quê? Dá errado de novo, por N fatores. Sim. Mas não é que deu errado. Você estava sendo preparada para aquilo que você vive hoje. Então, eu tenho certeza, só de olhar para vocês dois, que todos os dias, o que fortalece vocês é toda a experiência, o histórico de vocês, que os trouxeram até aqui e que vocês conseguem compartilhar, viver e crescer e evoluir juntos. Sim. Então, assim, qual que era o ponto dele trazer você para um podcast, falar que você tem que participar? Porque ele quer você sempre ao lado dele. Então, olha a importância disso, olha o peso que isso tem e por que a sua construção com o seu filho hoje e com ele, né, com o Felipe, o quanto isso teu filho vai ter uma estrutura já de quebrar outro ciclo e ter uma família estruturada daqui para frente. Isso mesmo. Até a minha questão do dinheiro, né, era muito complicado. Sempre fui uma pessoa que o dinheiro, tem muito dinheiro, tem alguma coisa estranha, de onde está vindo esse dinheiro? Aquele sentimento de, deve fazer uma coisa errada. É isso, eu aprendi isso. Eu aprendi. Já visto a sociedade hoje, né? O que as pessoas fazem? Falava quando via X1, tem alguma coisa. Tá fazendo coisa errada. Ele era um pai também pra você, né? Você faz coisa errada. Você vai fazer de errado, menino. Né? E ali, acho que eu comecei a trabalhar isso em terapia e vi que o dinheiro não é ruim. Exato. Ele proporciona coisas pra gente que nos deixa mais estabilizado, né? O mau uso do dinheiro é ruim. Só né? que eu aprendi isso na infância, que a dívida, a minha mãe se endividava muito para poder dar o melhor para mim, dentro daquilo que ela podia. Né? Então, acabava devendo a escola. Na época, a escola tinha uma questão ali de não dar apostila. Então, todo mundo que não recebia apostila sabia que estava devendo. Sempre aquela sensação de a margem das pessoas. Eles me zoavam na escola. Bullying, eu sofria um bullying. Não, é sim, sério. Sim, bullying, verdade. E esse primo que eu falei dele, que eu era apaixonadinha lá no início da história, mas a sua madrinha... A sua, foi por isso que na época... Estou entendendo tudo. Mas olha que engraçado, a madrinha, como o mundo é pequeno, a madrinha dele... que imprimiu a apostila tirou xerox da apostila e deu pra mim. Mas, não queria te revelar. Eu acho que no dia que vocês com 12 anos... Ele era popular e você era que sofria bullying. E aí foram apresentar, fizeram assim pra ele. Não, essa mina aí caiu, Você sofreu um bullying nesse dia com ele. Não, mas assim, com isso, eu guardava dinheiro. Eu falava, olha, não quero presente. Você tinha medo de não ter dinheiro. Morria de medo. Né? De não ter dinheiro, de comer. Morria de medo. Então, assim, nunca me faltou, enquanto a minha mãe estava viva, né, enquanto eu tinha os meus sogros, nunca me faltou nada. Não tinha nada de marca, nada em excesso, mas o tênis, todos os meus amigos da escola tinham uns tênis. Eu lembro na época, não sei se vocês vão lembrar, Adidas Aranha. Opa, lembro. Então, todo mundo tinha e eu sempre tava com tênis da Pontal. E aí eu falava, eu não vou deixar minha mãe ficar pagando, eu não tenho que provar nada pro outro.
E eu sempre tive isso na minha mente. Não importa, minha mãe tá se esforçando pra me dar o melhor, então eu segurava. Eu falava, olha, você quer me dar presente? Que faz o seu aniversário em março. Me dá um dinheiro? Aí eu guardava esse dinheiro pra chegar em janeiro, que eu sabia que Pra tinha pagar apostila. saldo. Não, pra eu comprar o o tênis que eu queria. Perfeito, olha aí. Mas, de certa forma, tinha uma questão de também provar Não pro passar. outro ali. E olha que interessante de valores e princípios. Agora eu vou dar uma virada de chave aí. Então agora eu conheci um pouco mais vocês, né? Já estamos mais íntimos aqui. E agora sim eu quero entender, vocês se conheceram, né? Então você vê que fazia diferente. Então, ela estava na balada, gastando dinheiro, e ela sofrendo pra comprar as coisas, pra comprar o tênis aranha. Olha a Bem diferença isso. de realidades, né? Bem Mas isso. mesmo com essa diferença, a história de vocês é muito parecida. A escassez de algumas coisas, escassez de dinheiro para buscar o que vocês queriam para a vida de vocês e se encontraram. Aí eu falou como que vocês se encontraram. Como que você começou, então você falou que começou o Mr. Pet, começou lá a trabalhar com isso, e logo de cara, qual que é o seu sentimento? Eu comecei, e agora, assim, ó, eu entrei, vou trabalhar com o cachorro, decidi. E agora? Pra onde vai minha vida? Não, quando eu fiz o primeiro curso, ninguém nunca ensinou como eu ia captar cliente ou algo do tipo, só que eu sempre tive muita vontade. Então, nesse período, a minha mente por onde que eu vou começar? E aí eu vi o Instagram. Falei, então eu vou começar por aqui. Eu comecei a pegar cachorro de amigo emprestado pra passear, pra tirar foto, pra fazer algum Você foi fazer um curso? Você foi fazer o quê? Não cheguei a fazer o curso. Só Como que você aí- aprendeu a fazer esse primeiro cachorro bem emprestado? Faça o que esse cachorro No agora. Instagram no início era muito... Joga uma Não, bolinha pra tudo bem, ele. Mas eu sabia como fazer senta, deita, fica e fazer o passeio. Isso eu sabia, né? Mas aí eu apanhei muito no início porque eu comecei a entender que dependia de treinar o dono pra fazer o processo. Mas quando com você o cachorro. teve esse gatilho e falou assim, cara, eu tô treinando um cachorro, mas será que é o cachorro o olhar? Não, Como mas você eu teve esse- colocava o dono pra treinar. Mas aí eu comecei a ter essa visão do que, putz, o dono não tá fazendo nada, o cachorro tá do mesmo jeito. Então, o que eu tenho que fazer pra mudar, né? E aí foi quando eu comecei a postar a história do dia, né? Que eu já fazia isso, foi que eu conheci a Gabi, e aí a Gabi me apresentou o ID. Que aí o ID falou, meu, feed eu tomo conta, você se vira com os stories. Eu falei, beleza. O ID já trabalhava com cachorro já. Não, eu nunca Não. trabalhei Não com é um cachorro. cachorro? Não, ele é a parte do marketing, ali é edição de é vídeo. marketing, Ele beleza, entende beleza. muito. Então, Beleza. aí eu lembro que na época... Fazer parceria depois. Com 6 meses ali eu já tinha 60 clientes por semana, mais ou menos, então era de Legal. segunda a sábado, das 6 da manhã às 11 da noite. Aí detalhe, não era escalável ainda. Então era muito seu trabalho ainda. O É, esforço, e ainda aí, tava o no que esforço. aconteceu? Aí eu conheci o ID. Aí nessa época me sobrava um valor por mês ali, mano, era o único dinheiro que sobrava. Aí eu conheci o ID, a gente fez a reunião Fazer lá. tráfego. Aí ele falou, meu valor é esse. Eu falei, puta, mano, Não dá. é o que me Lascou. sobra. Aí eu falei, demorou. Ele falou, mas aí tem o do tráfego também. Eu falei, aí ferrou, vamos ver, né? Não, e esse é interessante, né? O pessoal vai quando contrata, não conhece, fala, não, o valor no marketing, resolveu. Não, mas e o tráfego? né? Aí começou. Que às vezes o investimento maior no tráfego. Pô. E aí foi quando eu comecei o quê? Eu chegava na casa, né, e já mostrava o BO, que era o cachorro, o dono falando tudo que ele fazia de errado e eu mostrando o processo ali com o cão. E aí chegava o resultado, com o dono fazendo. Só que se o dono não fizesse, eu ia postar, ó, ele não fez nada, então por isso que o cachorro tá assim. Legal. Né? Então aí que foi começando esse processo. Eu tomei E aí- uma bronca. Ela quase abandonei o adestramento É dela. sério? Então, assim, aliás, assim, quando Eu você estava quase fazendo abandonei. isso, ela começou, vocês se conheceram. Aí você trabalhava. Sim. Aí você deixou o trabalho e já foi trabalhar com ele? Foi mais ou Sim, menos isso, sim. né? Foi mais ou menos Não, isso. Foi mais ou menos, não, Foi foi a paixão, totalmente foi a isso. paixão pelo Felipe, paixão pelo trabalho. Não, eu Foi tudo já. precisava, eu tinha acabado de sair, né? Assim, acabado de sair de um relacionamento bem complicado, onde eu perdi muita coisa. Então, eu já perdi tudo que eu tinha. Eu tinha meu filho, eu tenho meu filho, né? Mas naquela época eu tinha meu filho que eu precisava mudar de vida. Tudo que a perspectiva que eu tinha naquela época foi rompida. Entendi. Então, deu errado, eu vou recomeçar. Beleza, vou com medo, mas vou. E aí abriu essa questão, você precisava de gente também, tava começando praticamente, né? Ou Pior não? que não foi isso. Não, Ah. ela não, não, a gente não foi nem pra trabalhar junto. A gente foi pra Foi morar junto. Foi pra morar junto. Ah, Aí quando vocês já foram morar juntos? Porque o que que loucura. acontece? Eu comecei, eu já tinha 6 meses ali como adestrador, já tinha lá um Mr. Pet. Né? Então, nesse período, eu fazia a hospedagem de clientes meus. Ah, Só que aí o entendi. quintal que eu morava ali na casa era pequeno. Eu Aí você vou- hospedou a dona também. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, meu, preciso de uma casa maior. Aí Deus mostrou a casa pra ela. Eu já queria alugar meu apartamento. É bom que Ela Deus queria mostrou a também. casa já com ele, né? Tá vendo? Top. Ele mostrou a casa com... Aí Não, eu mas falei, é final sério, de ano é chegando, isso. vamos Sim, levantar sim. o dinheiro É fazendo sério. hospedagem. Aí foi quando ela começou a trabalhar comigo nisso. Legal. Ele não Aí junto- acreditava que iria dar certo o alojamento. Não, porque quando a gente pegou essa casa, foi o que eu vou atender em domicílio, mas a gente faz legal. hospedagem aqui, porque o quintal era grande.
Acho que 500 metros quadrados, 400 metros quadrados. Você nem tinha a visão inicial. De alojamento, não. Aí você olhou e falou, opa... E aí ela veio saindo cedo e voltando tarde, ela falou, por que você não traz o cachorro pra fazer o adestramento tá aqui? Visão de Depois negócio. eu falei, não, tem que trabalhar o dono. E aí ela foi batendo na minha mente isso daí, aí eu falei, beleza, então vamos fazer. Como? Já que o dono precisa ter aula, então ele vai vir todo sábado. Já devia existir Na outros época era alojamentos. domingo. Era domingo na época, né? Então já devia existir outros alojamentos por aí, né? Mas quem começou mesmo a postar, mostrar a correção, aquele negócio todo, foi a gente. Legal, Né? Então aí começou o processo do dono ter aula teórica e aula prática. Teórica e prática. E aí veio dando certo. Legal. E até que com 5, 6 meses, a gente tava com a fila de espera para 5, 6 meses, né? Só que a gente Começando só com a casa. Com a Uma casa. casa. A gente Então, só olha a visão de A gente negócio, morava cara, na- importante. Eu tenho isso, tá? Olha a visão de Essa negócio. questão Foi. de visão. Agradecer essa mulher, rapaz. A gente só pegava é. 5 cachorros por mês. Que porque legal. Não dava pra separar mais, eu não entendia de caixa de transporte, as baias ali. Então a gente separou o quintal, né, de um formato que dava pra... Ou seja, Dividiu abriu os já três. então você tinha o negócio já de adestramento e o segundo negócio de alojamento. Esse foi o segundo negócio. Na verdade, o segundo foi começar a dar curso. Ah, o segundo foi curso. Porque a minha agenda Tá. tava tão cheia que eu não conseguia atender tanta gente que eu falava, o que eu vou fazer? Eu tô perdendo dinheiro. Pra poder escalar. E aí eu de falei o alguma quê? Eu forma. preciso escalar isso daí. Aí o tiozão, que é o meu mentor, eu falei, vamos dar curso junto. Ele era o cara que tinha muita teoria e eu tinha muita mídia, né? Então vamos dar curso. E eu falei, eu vou formar pessoas, aí eu montar uma equipe. Essa equipe eu vou direcionar cliente e vou receber tua Então, porcentagem de aula. Eu tenho muita mídia. Era só no Instagram ou já começou a ser convidado para algum programa, alguma coisa assim? Só Instagram. Instagram, porque o tiozão não entende da mídia. Eu falei, eu entendo, então eu sei como captar aluno pra... Tá vendo, tiozão? pra Tem que fazer entender o da curso. mídia, ó, tá vendo? O cara passou à frente É. aí, brincar. E aí comecei a formar a equipe, então a gente chegou a ter 40 pessoas na equipe direcionando o cliente para eles. E a gente tinha porcentagem de aulas, né? De cada aula que eles dariam ali. Então a gente começou a abrir o leque. E aí veio o alojamento, começou a dar curso ali também. E Seu aí veio espaço ficou hospedagem. pequeno, provavelmente. Aí ficou A pequeno. gente tinha esfe- Só ele quando a tinha gente se espera. conheceu, o que eu falei pra ela? Eu falei, a gente vai morar num sítio, vai Eu ter tenho 10 mensagem cachorros. até hoje. Caraca, olha. Aí Deus mostrou, a gente foi procurar sítio e aí foi visitar dois Teve um sítios. dia da que eu Sirica. acordei e falei pra ele, Felipe, a gente tem que procurar um sítio. Foi. Eu morar em um sítio, eu falei, meu, calma aí, uma menina da cidade, eu vou morar Eu num sempre sítio, gosto- eu não gosto sei. muito de mato, Mas né? Nesse dia foi. E aí a gente foi visitar 2 sítios que, não agradou a gente. Tá. Não Vocês agradou. estavam em Taboão ainda. Tá bom, Sim. a gente foi pra Itapecerica ver 2 sítios. Até que depois que se frustrou com o segundo, apareceu um anúncio pra ela. Gente, foi do nada. Aí ela ligou e Assim, falou, nunca é do nada, né? É, Aí ela foi e ligou, pode ver esse sítio? Falou, pode, o pessoal só tá no almoço. Foi ou não foi? Aí a gente almoçou, esperou dar o horário, quando eu cheguei lá, o Guba até fala, né, que é o nosso caseiro, ele fala, seu Felipe chegou aqui no primeiro dia, parecia uma criança assim, ó. é. Porque na hora que eu visualizei tudo ali, eu já tive na cabeça, eu vou fazer isso, com baia, processo de E treino. negócio é assim, né? A gente só visualizou. Quando você tem certeza e convicção de uma coisa, você bate o olho, você consegue ver tudo funcionando. Foi? Né? Você fala assim, cara, isso vai ser ver tudo funcionando já. Né? E então, aí, vamos lá, os negócios aí, ó. Quem trabalha com a parte de pet, trabalha, olha que interessante. Então, adestramento, aí foi para curso, foi para alojamento, Equipe. equipe, aí aumentou hospedagem, aí aumentou o alojamento, e depois veio agora ainda tem a Aí tem parte. a creche. E tem a creche foi o último. Foi o último, que foi ideia dela também. É, mas Eu não aí veio queria. de processo. Por que que eu acabei topando? Legal. Porque a casa que a gente tava lá tinha um contrato ainda. E não tinha aquela de 1 ano, acabou a multa. Não, era 3 anos de contrato. E eu falei, eu não vou perder 12 mil reais. Acho que tinha 1 ano e meio ainda de contrato. Ela falou, então vamos fazer a creche aqui. Aí A creche aí tá bom. Tá bom, aí a gente começou a creche ali. Então ficou creche e CT. E vocês moram onde hoje? Hoje a gente tá em Sirica, perto do CT. Em uma outra casa. É uma outra Uma outra casa. casa. Mas vocês chegaram a morar nessa casa, e depois vocês foram morar no sítio. Morar no sítio. Isso. Ou seja, não é fácil assim, né? Vocês foram morar junto com A tudo gente morou ainda acontecendo. 1 ano e meio no CT. E assim, a gente morava e eu não tinha, né, a privacidade, porque pra uma mulher é difícil. Ali, tá, eu lidava muito com homens. E o pessoal morava lá pra trabalhar. Não. Não. Só tem o Gubinha, que é Que é o o nosso caseiro. terceiro Ah, até tá, hoje. tá. Graças a Deus. E como que era dormir? Quantos cachorros tinham na época lá? Lá Já. tinha na noite inteira. 30 30. cachorros. E como que era Porque dormir com 30 cachorros? Eu foi durmo com coisa um, já é de 2 difícil. meses. Foi coisa de 2 meses pra gente levantar essas 30 baias. Caraca. Foi E corrido. ainda a foi gente final do- inaugurou, faltava 15 baias. Só que a gente já tinha 15 clientes ali pra entrar. Então começou a dar certo, e quando a gente treinava cachorro, a gente fazia A ainda primeira entrada de algo. clientes foi quando lá nesse sítio novo? Fevereiro de 2021. Não, 21. 2022. 2022. Com 30 cachorros. Foi Não, 22. 21.
Foi 21. 21. 4 anos, 3 anos de contrato e renovou o 22. contrato agora. Com 30 cachorros. Foi 22. É. Foi 22, não foi? E como que era dormir, 21, então, gente? Com esse 22. monte de cachorro. Tá, Porque, dia você assim, não dormia. porque não é só dormir, você tem que acordar de noite. Aí você tem a preocupação com o cachorro, que é assim, eles têm uma estrutura. Tem veterinário, tem uma equipe, tem eles. Então, é uma estrutura imensa. Sim. Né, para poder tratar a responsabilidade de ter ali o pet, a vida de alguém que ama aquele cachorro, É o filho de o alguém. filho de alguém que ama aquele cachorro. Como que era também essa quando você olhou e viu o tamanho que estava se tornando? Falou, caramba, a sua responsabilidade. Chegou a dar medo? Vamos Acho com que medo eu mesmo? nunca tive medo. Ou foi uma coisa assim de olhar e falar, ok, vamos ter que fazer, vamos estruturar. Vamos fazer direito. Como que foi? Eu nunca tive medo. Você sempre teve um receiozinho, né? Eu tenho Principalmente até o... investir. É, Que ali é alugado. aquela questão do bloqueio Ali a gente financeiro. gastou 100 mil pra subir as Ah, vaias. imagina. Num lugar que não é nosso. Olha. Então muita gente tem medo disso. Pra Só quem que- não tinha nada, pra quem 100 t- mil era muito. Só que como Deus Ó, é, o olhar de escassez ainda, falou assim, É. muito... Né? a gente achou o sítio e falou, beleza, agora eu preciso de um empreiteiro. Não tem nada de jogos, mano. Tem Empreiteiro... que ter gostado da gente, tá vendo? Só Tá. que quem que desenhou aquelas vaias foi eu, velho. Eu peguei um sulfite e falei, vai ser assim, ó. Aí eu falei, empreiteiro, é isso. Aí ele orçou, na época, acho que 80 mil. Aí foi pra 100 e poucos mil. Só que eu não tinha esse dinheiro. Só que o banco foi tão bom comigo que me deu um cartão black. Eu falei, eu vou financiar essa obra em 3 meses. Tá, mas de novo, ó, tem uma coisa que eu falo, já falei várias vezes, que é o seguinte. Pensa o seguinte, faz sentido. Chega um momento da nossa vida que nós caminhamos até um certo ponto. Quando a gente não consegue mais caminhar sozinho, Deus coloca pessoas na nossa vida que vai nos levar até o segundo ponto. E quando essas pessoas não conseguirem mais levar a gente, Deus vai te pegar você e vai te levar até outro ponto. Então, se você olhar na sua vida, a vida de vocês, vê se não fez parte. Ah, veio um cartão do nada, veio um sítio do... Não que é do nada. do nada. Não é do nada. Merecimento. E quando a gente começa a entender que nós somos merecedores pelo coração que você tem, pela convicção, pela mudança que vocês tiveram de vida, por tudo isso, aí sim, vai abrindo essas portas e, como eu falei, vai levando, vai aparecendo, aí vem um cartão quando você não imagina. E detalhe, às vezes um cartão às vezes tem com valor. Fala assim, meu, vai precisar de 100 mil. Como que eles deram um cartão de 100 mil se eu não tenho crédito? Como que eles deram um cartão desse? Não é que eles te deram, né? Eu falo que os anjos estão em todos os lugares. E tem um anjo lá falando, dá esse cartão para esse rapaz que ele vai precisar. Porque você é merecedor, vocês são merecedores. Então, que legal a história. E aí, foi lá, montou as baias. Montou as Pronto. baias, Como foi o e sentimento encaixou de pra- olhar? E assim, então eu falo de sentimento. As pessoas têm que aproveitar e comemorar. Qual foi o sentimento dos dois quando vocês estavam no sítio, tudo pronto, os cachorros, já os 30 cachorros lá, e assim. Porque você começa a ver a história, né? Falar, caramba. Vocês chegaram nesse momento de fazer assim, juntar os dois lembra da e olhar oferta assim, que ó. Tem um vídeo lá, resumo? Lembro. Aquilo ali, toda vez que eu vejo, eu fico emocionado, porque é o resumo da história, né? Desde o Felipe que tava usando a chupeta ali até o processo, enfim, do acidente e tudo. Então, aquilo ali me emociona. Só que chegou o momento que eu falei, beleza, e agora a gente tem que trampar mais, porque mês que vem tem tudo pra pagar. É. Foi isso, exatamente. Né? A régua aumentou. Então, aí teve uma época até que eu falei pro ele, mano, eu tenho 40 mil pra pagar de conta. Aí ele falou bem assim pra mim, relaxa, se você fez 40 mil pra pagar, você faz 50 mil pra pagar isso daí. Aí A visão de marketing, isso é escalabilidade. Não, mas isso é verdade. Escalabilidade. Aí eu falei, putz, faz sentido mesmo, tá? Só que ela fica até às vezes pistola comigo, porque eu sou um cara que eu sempre tô ali, e aí, o que a gente vai fazer pra aumentar o leque? Ela não é. Toda hora eu tô ali, tá, vai ser qual curso agora? Vai ser o que a gente vai fazer pra aumentar esse leque, pra aumentar tal coisa? Então eu sempre tô pilhado. E a ideia, até hoje você falou, né? Pensa, se tá tendo uma dor de cabeça, um probleminha ali, é porque tá dando certo, é porque tá... A gente Exato. tava falando, crescendo. inclusive, Não, isso não hoje. existe crescimento sem problema. Se você, e se você, Então, isso- você não tem problema nenhum, você não está crescendo. Exatamente. Simples Você tem que assim. se preocupar se não tá tendo problema. Exato, assim, nossa, tá tudo muito parado. Não, então você não está gerando nada para gerar problemas. Tem uma relação que eu falo para os empresários que eu mentoro, para as pessoas, que é o seguinte: sempre se coloque em conversas difíceis, em ambientes difíceis, em negócios difíceis. Porque eles vão se tornar fáceis com o tempo. E você vai, cada vez que você faz isso, você cresce muito. Te tira da zona de conforto. Muito. Você né? precisa disso. E aí os empresários me perguntam assim, Richard, onde eu tenho que estar? Você perguntou para mim antes nos bastidores. Como você lida com 7 empresas? Porque eu tenho isso muito em mente. As perguntas que se me fazem é, onde eu tenho que estar, Richard? Porque eu sou operacional, você tem que estar onde você muda o jogo. Onde você muda o jogo. Então, onde você está hoje? Você tem que estar na mídia. Vai ter uma entrevista, você é o rosto, você tem que estar lá. Tem um podcast, você tem que estar aqui. Tem um programa de TV, você tem que estar lá. Tem um curso X que você tem que estar lá. Onde você muda o jogo. No operacional do dia a dia, quantas vezes a gente foi lá no CT, você tinha um compromisso, você foi lá fazer um curso,
Tá certíssimo. E as pessoas têm, aí sim começam a comprar a marca CT Mr. Pet. Se comprar só o Felipe, você tá perdido. Sim, Isso, Você tá perdido. é isso. Você vai morrer. Você vai exatamente. tomar mais de 15 horas. Foi até o período que a gente fez um perfil só do CT, né, Ed? Que o pessoal tem que entender que é o CT Mr. Pet, não é só o Felipe. É a marca. A gente tem uma equipe muito bem preparada para lidar com as situações. Você conhece. Sim. Então a gente tem uma equipe. Não, a gente tem uma equipe Muito desde boa, o início, muito né? boa. Todos os colaboradores que passaram pela gente, a gente tem um carinho muito grande. E o atendimento, eu falei da Gabi e do Felipe, o mesmo eu digo para os meninos. Aliás, assim, você comentou que a nossa turma não teve tanto presente, né? Que, Foi, É foi que verdade. foi dado, né? Não, teve uma turma passada. que Agora deu mais? Superou? Bateu o recorde. Não, a gente ganhou Superou? uma roupa. Olha. É, Superou? a roupa foi top. Só foi um pouco grande, vou trocar hoje. Vai trocar hoje. Vou trocar hoje. Mas, então, olhando para os negócios hoje, já olhando agora falando de negócio e falando de adestramento mesmo, né? Tá indo para a parte final aí do nosso bate-papo. Quando eu falo em negócios, de todos os negócios que vocês têm hoje, o que vocês acham que é o mais legal de vocês fazerem e o mais rentável? Às vezes o mais legal não é mais rentável, né? Então, o que vocês veem como mais legal assim? Nossa, o que eu mais gosto de fazer é essa parte. Talvez você vai falar que é o adestramento, não sei, né? Eu sou o cara da adrenalina, né? Então é o CT pra mim. É o CT, né? É o CT, é o que brilha o olho. Que brilhou, é estar com o cachorro, é fazer o trabalho, quando você Mas pega lá os não, cachorros não só mais por bravos. causa da adrenalina, porque ali a gente salva muitas vidas. A gente transforma as vidas ali, entendeu? A Muitos transformação cachorros tá lá. desacreditados. A transformação real tá lá. Porque a gente pega casos de cães que já estão desacreditados, que quer ser doado, que vai para eutanásia, que já passou por tantas famílias e a gente consegue ter um resultado. Óbvio que a gente não agrada 100%, porque tem família que não dá continuidade. Isso acontece em todas as áreas ali do adestramento, seja em domicílio, enfim. Isso acontece com todos os adestradores. Mas quem segue o processo e acredita no trabalho, dá certo, a gente transforma. Né? Porque hoje o cão, ele é o filho. É o filho de 4 patas. Então, a gente tem 14 cães e uma égua. Né? Muito animal na nossa vida. Então, a gente sabe o amor e o carinho que cada dono tem ali. E a gente trata como se fosse nosso. Então, esse é o que você mais... Você também? Você tem também ou não? No seu caso é outro? O que você mais curte? Eu amo as duas coisas. O que você mais curte, Mas assim? eu gosto muito da creche. Na creche? Ah, Legal. porque lá são os cães fofuras. Então eu posso descer. tal. Os endemoniados estão com ele lá. O favor de você. Mas eu gosto de lidar com os cães e também com pessoas. Então eu tenho mais essa questão de ouvir, de lidar. Eu converso, eu gosto Sim, de sim. conversar. Eu gosto de entender a dor do cliente. Eu gosto de ver, por mais que seja na creche, a gente tem uma mudança também da família que tá A sofrendo Gabriela é mais aquele- detalhista, eu sou mais o direto no corpo, entendeu? E aí os Então, dois vai se encaixando. ali. Perfeito. eu amo lidar com pessoas e com os cães. Mas Então- assim, então a tudo mentoria que- também a gente... A mentoria? Eu gosto muito Então, de dar mentoria. Por quê? Porque a gente tá ali desenvolvendo, Profissionais da área. direcionando eles no caminho que eles devem percorrer. Muito Legal. mais fácil. A gente dá o direcionamento para eles não passarem por Ou tantas seja, a coisas mentoria que a gente passou. é mais um negócio, É a um mentoria braço. Prospere. Né? É um ano Porque de as- acompanhamento nosso. Porque tem vários cursos que tem. Tem o e-collar que eu faltei, tava mal, não consegui ir, tinha problema, vou fazer. Tem o e-collar. Então tem vários cursos, uma esteira, na verdade, Sim. de cursos, de serviços e produtos. Né? Sim. E a mentoria é um deles, que a mentoria, normalmente a mentoria é high ticket, que a gente chama. É isso Né? mesmo. A nossa. Não sei se é o caso de vocês. Sim. Qual é o mais rentável? É a mentoria? Qual que é o mais rentável? Mais Ah. rentável, E- acredito que seja o Que tem- alojamento. Alojamento, Alojamento. volume e giro. Isso. É. Volume e giro. É, Eu já fiz a pensando conta no já. ano, o alojamento... Eu adoro fazer coisa, eu fiz a conta. Pensando no ano, assim, o alojamento é o mais... É o mais rentável, porque realmente é o... Ó, nossa amiga está falando que... A imersão. Ó, o rapaz do marketing aqui no tem bastidor. É o que dá mais retorno um pouquinho. Ó, mas vamos lá. É porque é assim, ó. Vamos entender o que é rentabilidade? É que assim, pensando volume, no ano... volume versus pensando no- rentabilidade. Vamos lá. Pensando no ano, É. alojamento, mas rentável a gente vai para Então vamos lá. isso, porque a gente O- não tem é. tantas despesas, Seguinte, né? o volume, o que é? O CT é volume, provavelmente. É o que paga as contas, é que mantém tudo funcionando. Ele mantém tudo. Certo? É o que Sim. paga as contas, mantém tudo. A rentabilidade é a maior margem que tá falando, né? Então, assim, é o menor tempo, que eu escrevi isso, porque eu falei não. mentoria. Hoje ia falar mentoria. É o menor tempo com maior retorno. Então, por exemplo, então. se você faz assim, minha mentoria dura 2 dias, mas a minha rentabilidade é de 80%. Porque vocês é que aplicam.
O custo é quase o local, enfim. Então, isso é rentabilidade. Agora que E eu aí? pensei, a nossa maior rentabilidade não vem, acho que nem da mentoria. Não, Isso que eu ia falar, é da imersão. A gente ah, esqueceu vocês de têm uma falar imersão isso. também. De A três gente Vocês dias. percebem que vocês estão falar vendendo os isso. produtos sem precisar falar. Que produto vocês vendem? Eles estão vendendo, entendeu? Não, é a imersão, porque Como que funciona a imersão? O que é a imersão? são 3 dias. 3 dias. Quem que É, vai? Eu gente. posso ir na imersão fazer uma imersão? Pode. Do que é? O que faz? É lá? que assim, ó, o que que acontece? A gente entendeu o jogo, mudou. Eu quase não faço imersões também há alguns anos. O né? jogo mudou, porque assim, ó, hoje, curso de adestramento, qualquer um dá um curso de adestramento. Qualquer adestrador pode dar um curso de adestramento. Perfeito. Então a gente tem lá a esteira de produtos. Então, que nem agora em maio vai ter o curso para quem quer entrar na área. São 2 dias com o Mr. Pet. Ah. Onde você vai entender a área comportamental e obediência. Então a imersão, na verdade, ela pode ser de vários assuntos. Não, aí Não. o que acontece? Aí tem o curso de e-collar para quem já é da área, que é um né? dia. Quem quer, que são 2 2 dias. dias. Para quem quer usar o e-collar no cachorro. Só que a imersão ela é 3 dias. A imersão a gente aborda a parte de vendas, captação de cliente. Então a imersão, na verdade, é para eu entrar no negócio. Isso Vai entrar que eu no ia negócio. falar, para virar um entendi. empreendedor. Eu quero virar o empreendedor da área pet. E aí eu vou entender os negócios, criar um Isso. ecossistema com você É, lá. porque assim, ali na imersão a perfeito. gente aborda educação financeira, empreendedorismo, vendas, Do atendimento zero, ao cliente. 360 graus. A gente dá ali um geral. E aí vem a parte comportamental. E aí pega muito quem é da área, porque eu fico 2 dias ali mexendo em cachorros. Desde o filhote até o cachorro mais bravo. Então ela pega mais a área de quem é da área de adestramento, essa imersão. Só que ali a gente já começa a mostrar para esse adestrador, né? Tava tendo até um borbulho esses dias aí no Instagram dos meus haters, né? Criticando, falou que eu sou adestrador coaching, né? Adestrador coaching. Eu sou adestrador Tá coaching. tudo bem. Então, beleza, e é isso, né? Porque assim, na imersão a gente começa a abrir a mentalidade desses profissionais que eles podem prosperar. Por isso que da imersão a Perfeito. pessoa vem para a mentoria Prospere, que é onde a gente vai Então a detalhar mentoria prospere. Prospere. Nessa mentoria Ah. estão profissionais da área. que eu da quero área você pet. como convidado para Opa, palestrar com certeza, estarei lá. A Vai gente ser um prazer. também. Vai ser um prazer. em julho. né? Então, Agora- tem desde médicos veterinários, groomers, né, que Uhum. fazem as Que aí toses abrange dos todas as cachorros, áreas ali. tudo. Ou tudo da seja, área olha pet. que legal, né? Então, na verdade, vocês têm os cursos e tem a imersão para quem quer realmente entrar no negócio, É. né? Fazer parte desse negócio. Seja alguém que não tem nada, do zero, ou alguém já está, já tem uma empresa, já tem um negócio Sim. e quer melhorar, alavancar, entender Então, mais. ali, eles entendem como que funciona o processo da Mr. Pet. Perfeito. Aí, quem gosta, passa por um processo, né, que nós avaliamos certinho, se está dentro, né, daquilo que a gente espera. E aí, quem opta, a gente ali passa por essas... A gente que- faz a anamnese ali É. da ficha, né? Do e, Forms. e aí entram para nossa mentoria. Aí vai ter o contato direto com a gente. E E aí assim- a gente direciona tudo Então, certinho. olha que legal. Então, quem quer buscar vocês? Você tem Mr. Pet, de repente eu tenho um cachorro, posso que foi meu caso, levar lá para vocês adestrarem. É um trabalho fantástico. No caso foram 45 dias, se não me engano, 45, 48. Foi muito legal. Tem também o trabalho de cursos como e-collar e outros. Sim. Né? Mas eu vou dar um curso agora de adestramento, até quero fazer ele para ser adestrador, né? Adestramento básico. Adestramento Pra básico. você Não, adestrar São o 2 cachorro. dias também. 2 dias. Pra quem quer, Ah. tem um cão e quer Cachorro. adestrar o próprio cão ou pra quem quer entrar na área. Isso. Perfeito. É a base que precisa ter. Então tem N cursos lá e tem também, né, a imersão. Que a Isso. imersão são de 3 dias ali, 12 horas por dia, até enquanto não acabar o dia, não acaba a imersão. Isso mesmo. É isso, né? É isso vai, mesmo. eu Né, fico fica 24 direto. horas se deixar. E tudo acontece em Itapecerica. Tu tá psirica. Tudo em Itapecerica. A creche em Taboão da Serra, Tá bom. tá? Também, quem tem cachorro também pode levar na creche. Mas eu quero pegar vocês um pouquinho também, agora contar umas histórias aí pra fechar o nosso bate-papo. Umas histórias boas de cachorro, cara. Porque assim, dicas de cachorro, coisas que já aconteceram, tem história de perder o dedo já. Então, enfim, conta umas histórias boas aí de cachorro. Que já. Nossa, uns casos. são tantas, né? Escolhe os 3 casos, bom, assim, esses 3 casos, cara, marcou Aham. pra vocês. Marcou, 3 casos que cadê? marcou, vamos lá. O do Jack. O Jack era o quê? Era um pitbull? É o mix de pitbull, que esse cachorro Ó, ia tinha ser pitbull, eutanasiado. eu tenho o American Bully, olha os bulls aí. Foi 4 adestradores e 2 veterinários que indicou eutanásia pro cachorro. Ele mordeu a família inteira, visitas. E aí com 15 dias eu vacilei e ele pegou a ponta do meu dedo, né? Arrancou na hora, filho. Na hora, ele cuspiu ainda, filho da Ele mãe. cuspiu. Cuspiu! Filho da mãe. Ele cuspiu, subiu um dedinho, né? É, pegou e cuspiu. Caraca. O Jack Você foi marcante. conseguiram reverter ele? Graças a Conseguiram? Deus, faz Super 2 bem, anos e a meio Gabi pra vive 3, postando até vídeo hoje dele. ele Quanto não tá tempo mais... foi de adestramento? Foi 3 meses com ele. E quando você pega um cachorro desse, como que você consegue adestrar um cachorro desse? Porque assim, cada cachorro é um cachorro. Eu vi lá vários perfis, né? Tem o inseguro, tem, O que enfim. que acontece? A que mente você usa? canina, ela é a mesma.
Só que cada cão tem a sua genética, né? E os seus vícios que foi causado ali na convivência com a família. Então tem muitos gatilhos. Só que a mentalidade do cachorro, ela não muda. A forma de comunicação para todos os cães são iguais, né? Mas o que acontece? A gente usa muito a parte instintiva do que é um cão na natureza, a forma de comunicação, leitura corporal, rituais corporais que eles fazem. Então a gente priva muito o cachorro quando necessário de alimentação. De mostrar que eu sou o provedor da sobrevivência dele, hidratação, Isso alimentação. funciona demais, tá? Sim. O nosso cachorro lá, inclusive, manteve os pesos, né? 29 quilos. Aí, ó. Perfeito. Então, é o essencial. Só que o que acontece? Tem casos de cão que tem realmente agressão alta. E esses cachorros precisam de uma correção. O que é uma agressão alta? Pra quem tá agressão ouvindo? é o cachorro que vai te morder e vai te matar se deixar. Então, tem os níveis, né? Quais são os níveis? Né? Assim, tem vários tipos de agressão, né? Mas tem agressão por posse, por recurso, por brinquedo, por pote, por Aquele que comida. você vai colocar a mão, ele vai te morde. Isso aí é um tipo de agressão. Aí tem um nível dela, né? Tem a baixa, a média e a alta. Só que tem cachorro que é intolerante a toque, tem cachorro que é intolerante a você se movimentar. Qual que é o mais difícil? Quando é agressão social mesmo ali de pessoas. Não pode uma pessoa Então, que já reatividade quer com matar. criança, com pessoas, com Porque assim, a animais. reatividade e a agressividade é diferente. Qual a é a diferença reatividade é o cachorro que ele quer repelir. Ele é reativo àquilo. Então ele quer ter uma atitude de morder e sair, para afastar. Só que a agressão, o cachorro ele vai pegar e vai grudar Não e se deixar vai importa te se matar. ele vai e faz. Exatamente. Então pode ser vários gatilhos. Só que esse cachorro ele era intolerante a você tocar ele era intolerante a você chegar perto da comida, ele era intolerante a O que vários causa? tipos de situações. A sua identificação, claro que tem N fatores, mas o que faz um cachorro se tornar... Aí envolve ficar assim? muitas coisas, porque a gente fala de hormônios, a gente trabalha muito a parte hormonal, de dopamina, adrenalina, serotonina, cortisol, entre outras coisas. Então chega um cachorro que foi totalmente mimado, não teve gás de energia, subiu o cortisol, mimado, não teve regras e limites, o cachorro ele começa a dominar o espaço, o ambiente. Então a comunicação do cachorro não é falando e conversando igual as pessoas fazem. O cão ele dá sinais. Então, as Quais são os pessoas não sinais sabem. que aparecem? Quem é sobe dono do o cachorro? rabo, faz o licking, Quando sobe o rabo é que ele é seguro. do seguraço, Mas seguro. dominante. Se ele coloca o estufado, rabo para baixo, aí é medroso, é inseguro. que ele às só vezes é quer mais repelir. complicado até mesmo. É o mais difícil de ser trabalhado. Eu aprendi porque com você um não cara pode aí que cobrar. esse negócio é complicado. Então assim, O que é o licking? o licking é um certo desconforto. Então se ele ficar olhando para... Fixou o olhar, Fixou o olhar, fica de fazendo olho. licking, você já presta Sobe a atenção. orelha. Aqui, Sobe a orelha. Fica também... Então é um outro sinal. Então Conforto. quando ele mostra vários sinais e as pessoas acabam reforçando aquilo. Achei bonitinho, E né? aí quando funciona é quando o cachorro morde. Aí afasta e aí ele começa a ganhar força. Porque Perfeito. na natureza não existe os sentimentos primários que nós temos. Ou você lidera ou você é liderado. Então se o cachorro ele começa a se impor, Cachorro não tem sentimento? não. Pô, eu achei que ele me amava. O cachorro ele é um animal irracional, né? Ela fica até pistola quando eu fico falando essas coisas. Não, Porque ele é se irracional. existisse a reciprocidade, o cachorro não ia atacar as pessoas. O cachorro ganhou um petisco e fala, putz, agora eu tenho que ir lá na loja de chocolate. Só que o comprar cachorro pão. tem um negócio que ele... Que é um imprinting. Ele já o pessoal ouviu muito isso daí naquele... Crepúsculo. Isso, Crepúsculo. Tem um imprint. Os lobos têm isso, né? E o cachorro tem também. Só que assim, dos meus 14 cães, eu só tinha imprint com o Ursão, que faleceu, o imprint com o Eros, que eu adotei, que é o meu Malinois, e o imprint com o Marley, que é o meu primeiro. O restante só me obedece e são os meus cães. Só que esses três, né, é uma conexão surreal. A gente não consegue explicar essa conexão. Como é que identifica isso? Como que fala assim, nossa, mas ele te olhou, não tem imprint comigo. Não, Como as que é pessoas isso aí? confundem ansiedade de separação às vezes com imprinting. Entendeu? Imprint o nome. Imprint. Pode ver que o cachorro ele vai se conectar sempre mais com uma pessoa da família do que o restante. Esse negócio de ficar seguindo a pessoa. Aí a pode casa ser toda. ansiedade de separação. O cachorro tem que saber o limite Ele de tem ficar uma sozinho também. dependência É daquilo. dependência E se ele segue emocional. todo mundo da casa? É um cachorro que tá Ele- buscando algum tipo de atenção. De Atenção. alguma forma. E as Legal. pessoas devem reforçar, né? Mas Então, assim, o que é o imprint, então? Como que você fala assim? o imprint é uma conexão. Como Que é o resto identifica? da vida, você e aquele cachorro. Se eu falar assim, exemplo, se eu chamar, ele sempre vem. Vem. Quais são as características? Ele vai que- olhar pra você dentro do seu olho e falar, ei, o que a gente vai fazer hoje? Ao Você entendeu? ponto da gente chegar a sentir, tá? Quando o cachorro ele tá doente, quando ele tá... Então, É uma Lembra conexão do uma Eros? reação Quando- de ambos, então, na verdade. Você sente isso. O meu Malinois, olha só essa história. Que é esse aqui, o Eros, ó. Perfeito. Ó, mostra aqui, ó, que legal. Ó, Eu tem adotei várias, ele com aliás. 3 anos. Show lindo, o Eros. aliás, hein? Adoro esse E aí, quando cachorro. a gente foi buscar no canil da GCM da Zona Norte, a menina lá, que é a guarda ex-condutora dele, ela tirou ele da caixa lá e tentando me mostrar os comandos que ele tinha. Em momentos nenhum,
ele queria obedecer ela, só tracionando e os estímulos mais atrativos. Aquele que eu vi lá no dia? Aham. O te morde lá. Show. E aí, te morde que ele faz guarda e proteção, tá, gente? Ele é de guarda. Não mordeu a Só gente, morde não. no sentido quando a gente liga ele. Mas quando eu peguei a guia, ajustei e dei o FUS, que é o junto, Eu lembro disso até hoje. esse cachorro ele grudou o contato visual no meu olho que... Alguém ele me entendeu. Aqui, É até isso. arrepiou, ó. Ele Alguém me ele entendeu. começou a marchar do meu lado e ela... Olha isso aqui, ó. Ó. Ele começou a marchar do meu lado e ela falou ainda assim, nossa, ele nunca andou assim comigo. Aquilo ali foi imprint, a conexão é surreal. É Ele automático. obedece os meninos CT, mas quando eu tô ali, cara, Acabou o mundo é ali eu pra e ele, acabou o ele, é o mundo. Felipe. Ele olha dentro do olho e fala, vamos fazer o quê? Show. É diferente, é uma Mas conexão surreal. conta como que foi que você sentiu. E aí o que aconteceu? A gente adotou ele, Ah. com 15 dias, eu dei um fêmur do boi pra ele triturou aquilo. Mano. É um cachorro muito forte, né? Mas ele não É, é um uma cachorro muito mordida. forte, mordida. E É um aí- cachorro de caça, de guarda. E aí isso foi o segundo dia que a gente tava com ele, o terceiro dia, na casa que era do Taboão lá, que tinha de adaptação embaixo da escada, um portão, a gente deixou ele ali. E aí, de repente, meia-noite, dormindo, eu acordo o Eros. Eu escutei ele chorar, muito baixo. Caraca. Quando eu desci, torção gástrica. Esse cachorro aguentou subir a escada, subir no porta-mala e entrou pra cirurgia. Se demorasse mais 5 minutos, ele tinha Você entrado em óbito. imprint é isso. É É isso. surreal a É uma conexão. conexão. Só que eu costumo falar que o amor dos cães é muito além do nosso, dos animais, né? Eu tenho isso. Vocês têm 10 cachorros? 14. 14 A gente adotou cachorros? o Sebastião Eu agora tô que é o acompanhando, eu perdi a ceguinho. conta já. A casa PCD, que tem a surdo e tem o cego agora. É. Show. É verdade. E assim, é um negócio inexplicável. Acho que é a minha maior, tá? O A gente meu acredita que o cão maior. ele veio como um escudo pra gente, sabe? Ó, eu até confesso pra vocês, agora eu posso abrir, né? Já passou o furacão. Quando eu levei, ele sabe disso, quando eu levei lá o Ares, ele tem esse imprint comigo. Né? Só que a minha esposa é a pessoa que é alucinada pelo cachorro. Uhum. Né? Ela é alucinada por ele, não que eu não goste muito, amo o cachorro, mas assim, é alucinada. Só que ele estava tendo reatividade em casa, cheguei a conversar com vocês. E a reatividade, é o seguinte, meu filho descia da escada, ele queria pegar meu filho. E o cachorro não entende, na verdade é dele, na prática é dele, né? Como é pra ele. Na minha esposa, ele também atacava. Eu tinha que, às vezes, ir na ponta da escada e fazer assim, ó, olha interessante. Eu olhava, eu não precisava falar, fazia assim, ó. Ele soltava. E aí chegou num ponto que eu fiquei tão preocupado que eu cheguei a falar pra eles assim, eu vou dar o cachorro. Eu ia dar... Gente, assim, minha esposa caiu em choro, ele ficou triste pra caramba, eu tava destruído, né? Vocês não sabem disso. E aí eu comecei a pesquisar, aí veio a questão de Deus, a gente fala assim, pesquisa, vai atrás que você vai achar. Eu pesquisei, e fui, porque assim, eu tinha muito medo, já tinha colocado num lugar que foi muito ruim, né? Já tinha acontecido um problema, e de deixar. E aí eu cheguei até vocês, e eu ajoelhei, tudo ajoelhei, falei com Deus, falei assim, me mostra um lugar que seja bom. Me mostra um lugar que eu confie. Porque eu não quero ver ele sofrer. E se for para deixar com alguém, que a gente ache então um lugar bom. Né? Enfim. E aí eu levei lá, e assim, eu cheguei, também não demonstro, mas levei assim, muito desconfiado. Eu falei, deixa eu olhar, deixa eu ver. Senão eu não deixaria. Se eu sentisse qualquer coisa ali, eu ia embora, tá tudo certo. Eu senti uma coisa muito boa. Como vocês, como enquanto pessoas. Não só o trabalho, vocês enquanto pessoas. E eu olhei, eu tenho muito de energia e tal, eu olhei e falei assim, aí minha esposa já ansiosa, ele falou assim, ele vai ficar. Não se preocupe, aqui vai ser bom. Então, eu entendo, né, a responsabilidade que vocês têm na mão de vocês. E olhando, até voltando à pergunta, quais são, então eu falei 3 histórias, você falou de um, né, teve outros 2 que... Tem Que aí já na dá as verdade, dicas, ó, mais... Assim, Meu, foi são... tanto, então- Não, ó, sabe o que eu lembro? já dá as Lion- dicas, já fala dele e já dá as dicas. O Lion, um show, tá? Um show que também, o pessoal acha que é tava fofinho, né? na agressividade ali, a gente descobriu que era por dor. Hoje ele tá super bem, né? Com Olha, os era donos. Era dor. Dor. A gente A gente tem que descobriu. ter essa aposentou sensibilidade nessa dor, também. Isso, cara. E eu tava lembrando também do York. Esses dias eu até mandei mensagem O pra Spike. o Spike. A dona agora quer trabalhar com adestramento. Pra você Ela ter sai uma com ele, noção. meu. O cara terminou o namoro com ela, porque quando ele voltou, tem o processo da volta. Sim. Eles não acreditavam mais em adestramento. Ela ficou muitos anos. Na época eu fazia o atendimento, acho que de vendas ali. Na época que o Spike ficou com a gente. Ela mandou Então, um vídeo assim, esses dias dele. foto. então, eu tô Que legal, falando né? porque é um York que ele era bravinho, que o cara Tinha queria que ansiedade de separação doasse. tremenda. Aí Tá voltou calma. no segundo dia, o cara falou, ó, sai você e o cachorro da minha casa. Ela faz
tudo com o cachorro. Eu acho que ele rompeu o ligamento, eu não sei se você acompanhou, e eu acompanho, tá? Muito o perfil ali dos donos, não sou muito da rede social, mas eu acompanho. Então, a mudança que o Spike teve, e também um outro que me marcou, tá? Foi o... Ai, gente, o da Suelen, o Simon, um Sassá. Sassá, Ele- morou com a gente lá temporário. E assim, até aproveitando já, fechando as dicas, quais são as recomendações e qual método que vocês usam para que tudo isso dê certo? Trabalhando o cachorro, a parte instintiva. A gente respeita muito o primitivo do cão. Tá? Né? Então, como pensa, aprende, se comporta, como que seria aquele cachorro na natureza, qual o tipo de correção que a mãe daria. Então, eu falo que é o positivo e instintivo. A Perfeito. gente usa o positivo para condicionar todos os cães ali, mas a gente usa muito a parte instintiva na comunicação com o cachorro. De toque no pescoço, guia unificada, a parte de ser provedor das necessidades fisiológicas, andar, brincar, Não farejar, importa como forragear. chega esse cachorro lá. Pode Não chegar importa, em qualquer qualquer nível, cachorro. vocês trabalham esse Qualquer cachorro. cachorro. Legal. Quanto mais doido, mais eu gosto. Mas aí, por isso que a Boa. gente tem a nossa médica veterinária, a doutora Carol, né? Que é de Isso é uma coisa que a extrema gente teve confiança. Por que antigamente a gente não dormia quando era 30 cães e hoje a gente pode chegar no primeiro dia que a gente dorme? Por causa da rotina e toda a adaptação que a gente realizou na rotina de cada cachorro. Todo o conhecimento que vem, né, nesse período que a gente vai cada vez mais sendo camaleão, se adaptando cada vez mais com o dia a dia. A gente entende da parte comportamental, da parte da saúde, né? Do Perfeito. bem-estar animal e pessoas. Mas Então o que mais trabalha- a gente entende hoje é a parte hormonal. Então, Ah, olha que Mas- legal. Então, a parte hormonal, fisiologia do cachorro, a parte técnica uhum. e a parte dos donos. Sim. Tem que entender de pessoas. Se a gente não entende de pessoas, não dá o trabalho certo. Nem com o cachorro, porque envolve pessoas, colaboradores, O envolve os Mufasa nossos tá lá, clientes. Mufasa? Mufasa é um Cocker Spaniel. Qualquer- Ele ficou 1 ano e meio no alojamento. Caraca. Família quase não fez aula, o cachorro mordendo todo mundo. Deixou os que moram lá, né, Lindo. praticamente, né? Tem um cachorro que teve um atacou uma dona, né, que mora Então, lá, era o inclusive. Sassá. Era o Sassá, Ele voltou voltou pra também casa agora. da Ele dona. voltou? Voltou. Ela conseguiu? Tá Voltou, super bem. tá bem Que legal, né? É que ela legal, estava com cara. trauma. Quem mora com a gente é o Zeus e a Porque, Açúcar. porque esse é o que atacou a dona e teve vários É. pontos no braço. Ah, Não, 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 esse é o Dom outro. Caramelo. Não, esse tá então, morando com o esse Johnny. mora lá. É, porque é um cachorro que não dá Não, mais então pra isso que eu ela. falei. Então, assim, É o tem psicológico casos, dela, né, sim. que não sei se pode comentar, assim. Pode, Não, a pode. gente Tem abre um caso normal. lá que um cachorro que a gente Deu conheceu, que é o cara... 104 pontos que é- nela. Qual o nome? Dom Dom Caramelo. Caramelo. Um caramelo. Que atacou, né, a dona e 104 pontos. 104 pontos, 2 E aí ele fica lá, ela só vai visitá-lo, Aí só ela vai de vez em quando visitar. Só que a Açúcar e o Zeus, os donos estão em Paris. E a Açúcar, a dona mora na Irlanda. Na época a gente fica com preparou. vocês também. Ela faz lá o lar temporário com a gente. Então na época a gente preparou a Açúcar, que ela é até surda, pra morar lá. Só que eles não conseguiram ter a licença Entendi. da casa, até Sim, que eles sim. moram pra levar a cachorra. Então eles vêm uma vez por ano visitar ela. E o do Zeus, ele foi alojamento, 2 meses com a gente, já tinha atacado o dono, Então uma tem porrada de serviço gente. também. Voltou pra lá, né, pra casa dele, ficou super de boa, só que a mãe do Arthur mora em Paris, então ele teve que ir pra lá e tá por enquanto lá em Paris E tem um cachorro que também foi queimado, qual que é? Queimado? É, da turma passada. Não, ele tá ainda. Ele tava lá ainda? Que É. o vizinho jogou Que uma foi Ah, o queimado. whisky. O O whisky whisky. de boa, tá de boa. O pitbullzinho. Ai. Saiu também um lordzinho o cachorro, de boa. Se fosse hoje recomendar alguém pra ter um cachorro, qual você recomenda? Qual raça? Aí vai ter que fazer a anamnese de cada dono, porque Não, se tem você é um Porque depende cara... do dono É, e não da do raça. dono. Sempre a pessoa. Olha que legal, as pessoas vão atrás da raça. E É, sem, vai pela se estética. autoavaliar se ele é preparado. Se a pessoa sedentária que gosta de ver TV, jogar videogame, não pode ter um Malinois, não pode ter um Golden, não pode ter um Border Tem Collie. que ter espaço. Não é nem questão de espaço. Ah, Você pode ter uma kitnet. Se você tiver uma caixa, uma esteira, você Resolve. pode ter qualquer cachorro. E se você E incluir o seu cão na sua disponibilidade rotina. também, né? Entendeu? Exato. perfeito. Então, você é um cara atleta, gosta de correr, fazer as coisas, você pode ter um cachorro que é um cão de função mesmo. Agora, se você não gosta, pega um Bulldog inglês, pega um Shih Tzu, um American Bully, que cansa fácil, entendeu? Então, tudo vai da rotina que você tem e o nível de energia que você tem no dia a dia para suprir aquilo do cachorro. Perfeito. Gente, assim, tá sendo um papo incrível. A gente tá chegando pro finalzinho já do nosso bate-papo. Eu quero fazer 2 perguntas finais para vocês, né? Uma ligado à área. Então, se você fosse falar alguém hoje para entrar na área, para se tornar um adestrador, ou mesmo que tem um cachorro hoje que não sabe como lidar com esse cachorro, qual o recado o que você falaria para essa pessoa? Vocês Vai falariam? lá? Primeiro, faça por amor. Tem que ter amor. Não vá por dinheiro. Dá dinheiro, dá desde que você faça com muito carinho. Desde Dinheiro que é você consequência. se dedique realmente para aquilo.
Porque tem muitos lugares, tá, gente? A gente conhece. Tem muitos lugares que focam no financeiro, só que a gente sabe que não dá certo. E por isso a gente tem uma abertura muito grande com os donos. A confiança que os donos têm, né, na Mr. Pet, em geral. Pode ver que no primeiro dia eu sou muito sincero, ó, é assim, assim, assim. O risco é esse. Tá afim? Tá afim? Então tamo junto. Se não tá afim, tá tudo bem, pode levar o E cachorro. entender que trabalhar na área pet não é lidar com os animais, só com os animais. Lidar com o animal é a parte mais fácil, né? Com um bichinho, com um pet ali. O mais difícil é trabalhar com as pessoas, então vocês precisam amar as pessoas. É o que eu acredito, é um mandamento, né, ali de Deus. Perfeito. Então, quando você faz de todo o coração, quando você dá o seu melhor, pode ter a certeza que a recompensa vem. Ela vem. E ela vem, flui. As coisas fluem, as coisas voltam pra você. Então, é uma área muito promissora, né? É uma área que já Vocês já fizeram o primeiro realidade. milhão de vocês? Pode falar, o primeiro milhão. Vai ficar em segredo, vai ficar em segredo. Fizeram o primeiro milhão? Assim, Fizeram, o que a gente pode falar? O mundo pet fez com que a gente realizasse muitos sonhos, Perfeito. entendeu? Que se eu tivesse no Mas CLT... Mas pagar as contas, você vive bem. Sim, A gente vive muito se tivesse bem. hoje Pode no fazer uma viagem CLT... internacional, pode comprar um carro Hoje pode. importado. A gente Hoje a vive gente super bem. conseguiu realizar esses sonhos, né? De Legal. o carro que a gente tem. Então, o mundo pet, ele proporcionou isso. E se eu tivesse como CLT até hoje, acredito que eu não teria Quer ver, ó? as condições E essa é uma fala até dele. O mundo pet, por que você vai tratar os donos mal? Por que você vai tratar os cachorros tão mal? Sendo que são eles que proporcionaram tudo isso pra nós. Então, essa é uma coisa que eu falo, precisa voltar, a gente precisa devolver para o universo, para as pessoas, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, ajudar os bichinhos ali que realmente estão precisando, as famílias que estão precisando. E muitas vezes a gente nem compartilha isso na rede social porque vai falar que a gente está fazendo para se beneficiar. E assim, eu falei do dinheiro agora, porque é o seguinte, lá atrás eu perguntei pra vocês como que era a vida de vocês, trabalhando pra caramba. Vocês trabalham muito hoje ainda, Muito. né? Só que hoje, com aquilo que vocês gostam, tem sim um retorno merecido de vocês, não tem problema nenhum falar que ganhou 1 milhão, 2 milhões, não precisa falar números, mas eu sei que vocês já passaram dessa meta. É só fazer conta, gente. Não precisa fazer muita coisa, não. Faz uma conta rápida aí que você vai saber. Mas isso não é o dinheiro pelo dinheiro, mas que é possível conquistar tudo que você quiser por merecimento, mudando Isso. mentalidade, mudando toda a história deles que eles contaram aqui, ó. Mudando a história, mudando a cabeça, mudando a forma de fazer, mudando as convicções. E tendo... o desbloqueio, tá? O desbloqueio do dinheiro, de senso tudo. do merecimento. É merecimento, e tá tudo certo. E fala, devolva. O que você pode isso. devolver? Não tem uma passagem que diz, faça com uma, não mostre com a outra. Então, assim, É isso. faça aquilo que você tiver que Porque fazer. uma mão vê. Exato, vê outro opção, né? Então, faça. E aí, pra fechar, última pergunta aí, né? Respondeu uma, última da outra, então. Pra fechar, depois vocês podem dar o recado final, né? Aí, acho que eu tô quase 2 horas, né, produção? A produção tá doida. Quase 2 horas aí, ó. Produção fica desesperado comigo. Olhando para esse mercado hoje, para esse Brasil, olhando aí para o que a gente está vendo, não precisa falar de a questão de partido, não é isso. Mas você está otimista para o Brasil? Você tá otimista para os próximos anos? Não estou falando você pessoa, enquanto só empresário, você. Olhando o mercado como um todo. A gente é otimista, o empresário tem que ser otimista, né? Hoje, pensando no Brasil, com a política que nós estamos, eu não tenho tanta expectativa. Perfeito. Só que o que a gente tem que analisar? O Brasil está entre os 3 países com mais animais no mundo. Então, pensando no mercado pet, sempre tem esse otimismo. Agora, pensando na política, eu não vejo a hora da próxima eleição. Digamos assim, né? Falou tudo. Enfim, Polêmica, mas mas respeito aí a sua opinião, eu tô... Claro. Enfim, cada um com a sua, né? O pet no Brasil está em segundo ou terceiro de mercado de volume? De Chegou a quantidade, terceiro, eu acho que tá em terceiro, mas tá né? entre os 3 Entre ali, os né? 3, Com né? mais cães. Então, Cada vez cresceu. hoje você tá com uma pedrinha, você acerta 5 adestradores. Só que qual que é o seu diferencial como adestrador? O que você tá fazendo para mudar o seu jogo? Qual que é a ambiência que você tá vivendo? Né? Eu, por exemplo, eu não participo de grupo de adestradores, porque grupo de adestradores é um falando mal do outro. Então, Eles um se retorno- preocupam muito mais em É uma falar do briga de outro do que ego. mostrar o próprio Exato, trabalho. por isso que me colocaram agora o adestrador coaching, né? Que bom, é o Enfim, diferencial, ó. junto. Já é o diferente, ó. Então, pensando no mercado, se você tiver uma boa ambiência, né, as pessoas que estão ao seu redor, um bom mentor, né, você pode conquistar muitos sonhos e objetivos que você tem aí nos próximos anos, né? Mas se você, que eu falo muito, por que tem muito adestrador que vive dentro do balde? São adestradores caranguejos. Por que caranguejo não sai do balde?
Porque o outro puxa e eles vivem naquele balde ali e não sai daquilo. Então eu falo que para os meus alunos principalmente, você tem que ser camaleão. Você tem que se adaptar de acordo com o que vem acontecendo no dia a dia, né? Então hoje o mundo dos cães ali mudou. O mundo tá diferente, né? E se as pessoas tiverem essa consciência, se as pessoas entender que, tá tudo bem eu fazer o seu curso, tá tudo bem a gente dar dica pro outro, né? Porque hoje eles estão preocupados em ficar puxando o tapete do outro. E aí você não vai prosperar, você vai continuar sempre na mesmice. Então, pensando no mercado pet, cara, foi quando eu comecei 6 anos atrás, eu pesquisei, eu vi que era o mercado que mais estava crescendo no mundo. Detalhe, a gente E tava tem em plena cachorro pra todo pandemia, mundo. né? E aí, quando eu comecei, deu 3 meses, começou a pandemia. A minha cartela de clientes que tinha 50 caiu pra 15. Eu falei, ferrou. Aí no mês seguinte, já estourou de novo. Tá mais dentro de casa com o cachorro. Porque foi onde as pessoas mais adquiriram Viu o cães. problema? Claro. Só que adestrador tem um monte, mas qual que é o seu diferencial? O que você tá fazendo pra mudar o mundo? Pra melhorar esse mundo? Né? Porque ali, Jesus Cristo, ele tinha os discípulos dele. E ele passava o conhecimento do que era certo a seguir para os discípulos repassarem aquilo. Então, eu estou falando aqui, não é que eu sou Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Mas estou falando, hoje a gente passa o conhecimento para as pessoas conseguirem prosperar e fazer o que é certo com as famílias dos cães que aparecem nas suas mãos. E aí você vai cada vez mais transmitir conhecimento, porque conhecimento guardado vira segredo. Quanto mais segredo você guarda, menos pessoas você deixa de ajudar. Fala aqui dessa aquela conhecimento. Conhecimento guardado vira segredo. Quanto mais segredo você guarda, menos pessoas você deixa de ajudar. E quanto mais conhecimento você repassa, mais pessoas você vai ajudar a transformar vidas. Isso aí. Então as pessoas têm medo de passar o conhecimento. Quando eu comecei a publicar no Instagram, o meu mentor até falou, oxe, tá dando consultoria de graça, filhão? Eu falei, não. Eu tô mostrando o conhecimento que eu tenho, porque isso vai refletir, eu vou ajudar cada vez mais Educa, pessoas. né, as pessoas. É educar, é ser professor, é ser mago. Até porque as pessoas ali estão te assistindo, elas precisam conhecer um pouco do seu trabalho, mas mais que isso, tem pessoas que não têm condições Sim. de pagar. E às vezes uma dica que você dá salva a vida dela. É, A gente muito- recebe, né? Muitos falam assim, vários meu, vídeos. só de Uma acompanhar dica. seus stories, meu cachorro mudou da água pro vinho. Exato. Né? Então é transmitir aquilo, porque aquilo vai te trazer autoridade, vai te trazer mais público, vai te trazer o que você quer. E você vai ajudar cada vez mais pessoas e isso vai ser pra você todos os meses gratificante. Então você entende que você tá seguindo ali o seu propósito. Né? Então Deus tem um propósito na vida de cada um. Só que se você ainda não encontrou o seu propósito, pede que ele vai te mostrar. Né? Eu achava que ia ser um gerente, De contábil, contabilidade, etc. Não, verdade. mas ela fala, você pega a guia, você vê a varinha do Harry Potter ali, com o cachorro. E olha assim, falando em propósito, falando em Deus no final, eu quero agradecer demais. Dá pra fazer mais uns 3 podcasts. Né? Falar só de técnica, enfim. Parabéns pelo seu primeiro podcast. Nem sentiu. Nem sentiu. O microfone virou amigo já, a câmera. E detalhe, eu já olhava pra câmera, já falava com ela, olha isso. Então, parabéns. Que Muito bom obrigada. que fico lisonjeado de ser o primeiro podcast que você está participando. Vai participar de muitos outros, tenho certeza. O podcast é Mente Indomável. Mente Indomável. A mente dela que fez a missão Exato. crescer o que é hoje, né? Graças Participar. a É isso a aí. Deus. Então, e várias visões aí de mercado e negócio. Felipe, obrigado demais pela sua presença. Quanto foi difícil, a gente negociou 2 meses porque ela está aqui, ó. Né? Uns 2 meses aí. Então, obrigado, realmente. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Um trabalho social, um trabalho emocional, um trabalho espiritual, um trabalho que afeta muitas coisas na vida de uma pessoa, que transforma. Muito obrigado. Para realmente terem 2 pessoas aqui com uma mente indomável. Boa. E vocês agora estão com o selo Mente Indomável aqui no nosso Não, podcast. muita gratidão. Gente, muito obrigado. Esse podcast a gente deu umas 2 horas aí, mas vai ficar imperdível. Assista inteiro, que vai ser muito legal. Muito obrigado, muito sucesso Muito e obrigada. prazer tê-los Boa. aqui. Prazer. Boa. Valeu.